Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Está entrando no ar. O programa A Última Chamada. Paz do Senhor Jesus alcance todos vocês que estão conosco aqui pela 100.5, você que está com a gente aí pelo site e você que vai também nos ouvir no YouTube, no RBT Plus, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance a vida de vocês. Eu quero convidar vocês para estar orando aqui com o evangelista João Ferreira de Almeida, está aqui com a gente. E eu quero convidar você que está nos ouvindo agora para estar orando juntamente aqui com ele. Nós queremos concordar com a bênção de Deus na tua vida e também queremos abençoar nossos queridos ofertantes que são responsáveis pela manutenção desse programa, tá bom? Então, aqueles que puderem, que crerem, orem conosco agora nesse momento em nome de Jesus. Amém. Senhor meu Deus, nosso Pai, eu venho, Pai, em primeiro lugar te agradecer, Pai, por mais uma quinta-feira, Pai, em Tua presença, nesse culto no lar, Pai, que para muitos é isso. Meu Pai, eu venho em primeiro lugar pedir perdão, meu Pai, por cada um dos nossos pecados, Pai, cometidos, Pai, seja ele em pensamentos, palavras, ações, e das vezes que a gente sabe fazer o certo e não faz, Pai, e pecamos, Pai. Nos perdoa, Senhor, nos purifica, meu Deus, de toda injustiça, toda maldade, toda iniquidade, Pai, que houver dentro de nós, Pai. E eu te peço, Pai, nos ajuda, Senhor. Nos dá a graça no dia de hoje, Pai. Toma a frente, Pai, toma a direção, Pai, dessa programação. Usa o pastor da maneira tremenda, usa quem vai falar, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, que não haja nenhuma interferência, Pai, aqui, Pai, nos fios, Pai, nos cabos, em nome de Jesus, Pai. Mas que venha ser uma bênção, Pai. E que essa programação, Pai, venha alcançar muitas vidas, muitas almas, Pai, que estão por aí perdidas, Pai, procurando a salvação, Pai. Que a Tua luz, Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, venha invadir, Pai, as casas do povo, dos ouvintes, Pai. Agora, Pai, que estão sintonizados na 100.5. Meu Deus, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor venha visitar, Pai, a causa de cada um, irmão, cada um, irmã, Pai. Que nesse momento, Pai, ora, Pai. Apresenta as súplicas, Pai, conforme a Tua palavra diz. Apresenta as Tuas causas para que possa se justificar, Pai. E eu te peço, Pai. Atende, Pai, aquilo que for lícito, Pai. Pai, julga as causas, Pai, que cada irmão, cada irmã está apresentando, Pai. Seja ela na justiça, seja ela em qualquer área da vida, Pai. Seja nas finanças, Pai. Seja um filho, Pai, que está por aí perdido nas drogas, Pai. Meu Pai, que em nome do Senhor Jesus, Pai, o Senhor venha atender, Pai, o clamor, a oração, Pai, a súplica do Teu povo, Pai, que lhe for lícito, Pai. Meu Pai, e onde tiver também uma pessoa, Pai, que está caída, prostrada, Pai, mas que está agora, Pai, orando, Pai, pedindo perdão, clamando ao Senhor por socorro, confessando seu pecado, Pai, eu te peço, Pai, perdoa, purifica, levanta, Pai, troca as vestes, Pai, e faz dele ou dela, Pai, um obreiro de valor para a honra e glória do Teu nome, Pai, um ganhador de almas. Meu Pai, em nome de Jesus eu venho apresentar, Pai, a vida de cada dizimista, cada mantenedor, Pai, aqui dessa programação da rádio, Pai. Não deixe, Pai, faltar paz, prosperidade em todas as áreas da vida deles, Pai. Pai, que a Tua bênção que está escrita lá em Malaquias 3, Pai, venha estar sobre eles, Pai, em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, que o Senhor venha, Pai, multiplicar, Pai, os celeiros dele, Pai. Que venha ter maior abastança, Pai. Que o Senhor venha dar mais semente, Pai, àqueles que semeiam, Pai. Aqueles que têm um coração íntegro, Pai, na Tua obra. Aqueles, meu Deus, também, Pai, que estão no propósito dos 300, Pai. Que o Senhor venha continuar abençoando, Pai.
Pai, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor venha regimentar, Pai, mais soldados, mais pessoas, Senhor, para contribuir com essa boa obra, Pai, que é a obra do Senhor, Pai, porque está escrito, Pai, quando a gente faz para os outros, para o órfão, para o pobre, a viúva necessitado, Pai, a glória do Senhor será a nossa retaguarda, Pai, e é nisso que nós cremos, Pai. Então eu te peço, Pai, fica conosco, Pai, atende cada oração, cada clamor, Pai, sincero, verdadeiro, Pai, feito com fé, Pai, em nome de Jesus, para que o teu nome, Pai, venha a ser glorificado. Amém. Amém, glória a Deus. Tome posse aí daquilo que você colocou diante do Senhor, na sua oração, na sua súplica, e creia que em tempo oportuno vai haver resposta de Deus, né? Se a tua oração é sincera, se o teu clamor é sincero, ele vai encontrar pouso no Senhor e vai ser respondida a tua oração, né? E falando em resposta de oração, eu queria deixar aqui uma reflexão para vocês, como eu sempre faço no começo do programa. E também queria testemunhar algo que ocorreu a um ouvinte da rádio essa semana. Eu vou até passar aqui daqui a pouco o áudio aqui para a Sávio botar aqui. E eu queria falar o que aconteceu. Mas eu queria primeiro deixar uma palavra que se encontra lá no Salmo e diz assim, que aqueles que semeiam chorando, eles colherão com alegria. Tem várias traduções, né? Diz que tem umas traduções que dizem que enquanto você vai levando sua semente chorando, você vai colher os seus feixes com alegria. E no popular o povo diz, quem planta com lágrimas, colhe com júbilo, né? Eu cresci ouvindo esse salmo, o Salmo 126, né? Que fala da alegria do povo de Deus quando volta do cativeiro. E isso é verdade, não só para aquele povo lá, mas a realidade é que o processo de plantar qualquer coisa na vida da gente é muito difícil. Tudo que você começa é difícil. Por exemplo, o Sávio estava me falando aqui agora que ele comprou um carro, que ele foi arrumando, que ele foi ajeitando, que ele gastou aqui, gastou ali e tal. Para quê? Ele quer um carro melhor, que esteja numa situação melhor. Então ele está plantando agora para depois ele ter um carro melhor. Então tudo que você vai fazer, tudo que você vai iniciar na sua vida, em qualquer área, não só na área financeira, tem um peso. E dependendo da área, muitas vezes você vai plantar chorando mesmo, essa é a verdade. Eu tinha um trabalho, que eu era estagiário, quando eu estudava, que eu pegava o ônibus para ir trabalhar, eu vinha da escola, ia pro estágio, eu ia, Renan, literalmente chorando. Eu ia trabalhar chorando mesmo. Chorando de raiva porque eu não gostava daquele trabalho. Mas eu ia. Eu tava fazendo o quê? Eu tava plantando para poder financiar as coisas que eu tinha. Eu tava com o objetivo de passar no vestibular, pagar cursinho, essas coisas assim. Então, era o meu objetivo, né? E eu tava semeando ali para colher. Então, quando o Espírito de Deus, através do salmista que escreve que quem semeia chorando vai colher com alegria, quando o Espírito de Deus toma o salmista e ele escreve aquilo é uma verdade que se aplica a qualquer pessoa, tanto ao crente quanto ao ímpio. Você está achando que só o crente que colhe sorrindo? Tem ímpio também que colhe. A Bíblia vai dizer em Eclesiastes que Deus faz cair chuva sobre os bons e os maus. Vai dizer que o sol brilha para quem é bom e para quem é ruim, para todo mundo. Então todo mundo tem uma oportunidade. A oportunidade vem para todo mundo. Todo mundo está me ouvindo aqui agora, João? Agora aqui à noite, vai ouvir a palavra de Deus, vai ter uma oportunidade de salvação. Vai ter uma oportunidade de tomar uma atitude, mudar de vida. Tá ali Renan, que aproveitou a oportunidade dele quando a mensagem foi pregada aí, né? Na verdade, Renan está aqui porque João, que está aqui, pregou para ele. E João aproveitou a oportunidade que foi dada a ele e abraçou ela, e aí ele foi e pregou para Renan, que está aproveitando. Entendeu? Então, eu semeei na vida de João semeou na vida de Renan. E Renan está semeando na vida dos outros, né? Só que o momento de semeadura é uma parte que hoje a nossa geração quer pular. Ninguém quer semear nada. Ninguém quer semear nada. O povo quer colher. É por isso que as pregações que dão mais certo são as pregações que fazem de colheita. Semeadura é ruim, João. Semeadura é limpar o mato do solo. Limpar mato lembra alguma coisa para vocês que estão aqui? Limpar lá o terreno do centro de missões todinho, né? Limpar mato lembra. Limpar mato, adubar terreno, arar o solo, preparar o solo, jogar semente, regar o solo, Renan. E aí ficar esperando a planta nascer, depois ela crescer, florescer, frutificar e você colher.
Então o povo acha muito bonito a mensagem de colheita. E a nossa geração está tão preguiçosa que o povo só está achando bonito agora, não é nem a mensagem da colheita, é a mensagem do momento do desfrute, que você está se deleitando com os frutos. Até para colher, alguém colheu para você. Os pregadores hoje pregam assim: olha, alguém colhendo para você e deixando na tua casa. O povo gostou muito quando eu falei que o pregador de hoje pregava, naquela época pregaria para Pedro, né? Pedro, olha o peixe batendo na tua porta, né? E esse tipo de mensagem faz sucesso, só que aí tem um problema. Na hora que você escuta é bonito, você pula, você roda, você fica feliz. Ai, meu Deus, estão dizendo que vai vir alguém com papel aqui para eu assinar na minha porta. Eita, que eu vou colher. Ai, 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 ui, ui, ui. Todo mundo acha bonito esse tipo de coisa. Só que isso é um problema, Renan. Isso te priva de tomar atitude de semeadora. E está escrito que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 9 que quem semeia pouco, colhe pouco. Quem muito, colhe muito. E quem nada, o quê? Colhe nada. Então isso priva as pessoas de tomar atitude de semear. E aí não vai colher. Você vai ser o eterno ouvinte da palavra de Deus que não colhe nada. Essa é a grande realidade. Porque você não toma atitude. Então eu queria iniciar o programa falando para vocês que não só as pessoas que oraram agora, mas as pessoas que têm perseverado em oração, que têm orado, que têm botado algo diante de Deus, vão alcançar, vão atingir. Estou até com o João aqui, eu vou te lembrar que há uns anos atrás você me relatava algumas situações da sua vida e dizia assim: eu acho que isso nunca vai mudar. Eu dizia para você: continue semeando, continue trilhando o mesmo caminho, não precisa mudar nada, você vai trilhando, você vai semeando e uma hora vai chegar lá. E hoje, quando eu lhe encontrei mais cedo, você disse: isso nunca aconteceu na minha vida, já é o 2º mês que acontece. Por quê? Porque você está colhendo uma coisa que você plantou antes. Então talvez alguém que veja de fora, ele vai ver você colhendo, só que ele não vai ver o que você plantou. E a gente vive essa realidade hoje dentro da igreja, que as pessoas querem colheita, querem isso, mas ninguém quer plantar nada hoje. Só que tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico, tudo tem que ser plantado. Ou de forma figurada, ou de forma real, né? Ou de forma figurada, ou de forma real. Eu fico vendo as pessoas que falam comigo aqui, Renan, pelo celular daqui, pelo WhatsApp da rádio, que querem ter bons filhos. Como é que você vai ter bom filho? Como é que você vai ter bom filho se teu filho fica jogado numa creche a metade do dia e você não está nem aí para ele? Como é que você vai ter bom filho se você não investe tempo no seu filho? Você não tem tempo com o seu filho, você não educa seu filho, você não vai ter bom filho, você vai ter mau filho. Quantas mães falam comigo que não estão aguentando mais os filhos? Se eu fosse botar pergunta de mãe aqui no quadro Socorro Vem do Alto, isso aqui ia virar um programa de infantil aqui para estar respondendo. Porque é uma das coisas também que mais tem. Porque as mães não têm tido controle sobre seus filhos. Mas porque elas não querem semear na vida dos filhos. Eu falei com mães aqui do programa que a filha com 12 anos queria se matar, se suicidar, e a mãe queria que eu orasse e tudo, e eu pedi que ela me relatasse um pouco mais de como era o caso. E quando ela falou, eu fui passando algumas orientações para ela, e depois ela chegou para mim falando que não precisava mais aplicar aquilo, porque ela recebeu uma profecia de uma missionária dizendo que ela cantasse na terra, que Deus já estava tomando conta da menina. E aí foi muito melhor para ela, né? Em vez de ela ser mãe, é só ela cantar na terra. Né? Imaginou ela cantando na terra? Em vez de ela ser mãe, em vez de ela tomar uma atitude de mãe, em vez de ela preencher aquela lacuna que havia na alma da filha, é só cantar na terra. Pronto. Tá. Olha que receita boa. Eu digo: João, canta aí na terra aí para Deus fazer isso, aquilo. Ou seja, é esse tipo de mentalidade de pregação que está sendo trazida para dentro da igreja que está impedindo as pessoas de fazer qualquer coisa, João. Todo mundo fica parado e sempre são soluções de receita de bolo. Cante 7 hinos na terra. Cante 4 na lua. Né? Porque se canta na terra, pode cantar na lua. Você canta 4 na lua. Aí você canta 2 de fogo com uma pitada de pimenta, com uma folha de louro, com 2 colheres de sal. O que é isso? Isso é uma feitiçaria? Sabe? Só tem uma receita, Renan, para colher, é semear. E o que eu estimulo as pessoas a falar: continue semeando. Paulo vai dizer o seguinte, numa das suas cartas: não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos. O problema é que tem gente que está me ouvindo que até
Semeou no momento, mas depois parou. Depois esqueceu de semear. Parou, e aí está dizendo, eu não colho nada. Claro, você parou, filho. E tem gente que nunca semeou nada e fica só falando, vai colher. Esses dias chegou uma irmã para mim e falou assim, pastor, eu recebi uma palavra, eu queria que o senhor dissesse alguma coisa. Eu fiz dizer o que? Ela fez, escute o que o senhor vai dizer, se é verdade ou não. Eu recebi uma palavra que está atrás de mim. O gerente do banco, o advogado e o dono da imobiliária. Ele disse, não, está atrás de você para quê? O gerente do banco, o advogado para assinar os papéis, o gerente do banco para liberar o dinheiro e o dono da imobiliária para eu assinar a papelada da casa. Eu fiz, mas eles não acharam a senhora ainda? Ela fez, é isso que eu não estou entendendo, eu queria que o senhor me dissesse. Eu fiz, ó, irmã, com a quantidade de dados da gente que está voando por aí pelas empresas, a coisa mais fácil hoje era se uma pessoa quisesse achar a senhora, que mora numa casa há mais de 20 anos. A senhora nunca mudou de endereço. Então, qualquer pessoa acha a senhora hoje. Né? Então, o advogado está procurando a senhora, e o gerente do banco, e o cara da imobiliária, também, todo mundo junto, e ninguém lhe achou ainda. Mas eu ouvi essa palavra, eu fiz, olha, irmão, não quero botar gelo na sua profecia, mas isso aí não foi de Deus, né, irmão? Isso aí não foi de Deus, viu? Então é esse tipo de coisa hoje que é cultivado dentro da igreja, nos vídeos da internet, que faz sucesso, que o pessoal fica ouvindo, e a gente está com uma geração de pessoas que ninguém quer plantar nada. Quando eu começo a ensinar na igreja, olha, a gente vai ter que fazer assim, esse ano tem que ser assim, a gente tem que fazer isso, aí todo mundo começa a desanimar. E fica parecendo que é um velório o culto. Você pensa, eu estou num culto ou num velório? Porque eu estou falando disso. Aí, se porventura você lançar uma palavra de efeito que vai colher, que vai ter, aí você escuta 1, 2, 3 glória ali. Oh, glória a Deus, tal. Então as pessoas estão habituadas a isso. E eu vou falar para você. Se realmente você quiser sair do mundo da fantasia, das fábulas, dos contos de fada evangélico, né? Se você quiser sair dessa coisa e realmente palpar o milagre, você tem que fazer como a irmã Maria José, ouvinte da rádio. A irmã Maria José, já faz tempo que ela oferta na programação, e ela nunca tinha me falado, ou se falou, eu não lembro, porque minha memória não é boa, mas ela tinha um propósito com Deus de abençoar a programação. E quando a gente abriu aqui, Renan, o propósito dos 300 na rádio, ela colocou no coração o desejo de participar desse propósito, João. E aí, quando foi essa semana agora que passou, ela mandou um áudio, né, para mim, e a missionária dela estava conversando com ela, respondendo, e ela contando que ela obteve uma grande vitória num propósito financeiro, que não era exclusivamente financeiro. Por quê? Porque através desse recurso ela ia resolver muitas coisas da sua vida. Então ela estava contando a vitória, e ela falando, João, da alegria de poder fazer parte desse propósito, da construção do centro de missões. E ela colheu. E aí eu fiquei feliz. Eu estava sendo até um dia ruim para mim quando eu vi aquilo ali. Eu fiquei animado. Fiquei animado porque a gente orando, pedindo ao Senhor, Senhor, honra o povo que faz o propósito, como o João acabou de orar aqui. Senhor, honra as pessoas que fazem parte do propósito. Então, cada pessoa que manda para mim um testemunho, dizendo assim, Deus está honrando, Deus está honrando. São pessoas que se formaram, que nunca trabalharam na sua área, que estão trabalhando. São pessoas que estão alcançando graça de Deus. Mas por quê? São pessoas que já vêm semeando, João. Não é aquela história assim, no dia que Deus fizer, eu faço. Não, é aquela história. Eu estou fazendo, eu já estou fazendo, mesmo sem Deus fazer nada. Sem eu estar vendo nada, estou semeando pela fé e eu vou colher. E quando eu colher, eu vou fazer mais. Foi o que a irmã Maria José fez. E por meio dessas pessoas é que está sendo construído o centro de missões. Né? Eu estou aqui com 2 pessoas, com o João e com o Renan, que têm trabalhado lá, forte naquela construção. Você tem noção, para quem está em casa, a gente chega do trabalho, como o pessoal chama, né, o trabalho secular. Para o homem de Deus não tem nada secular, tudo é sagrado. Mas a gente chega do trabalho, e aí a gente chega do trabalho e vai lá para o centro de missões trabalhar. Ontem a gente saiu de lá de que hora, João? Era mais de 3 horas da manhã. Eu fiz um vídeo, era 3h37. A gente saiu de lá. Para no outro dia trabalhar. Acordar cedo, tal. Semeando. O que é que a gente vai colher ali? A alma.
Pessoas vão se converter, coisas extraordinárias da parte de Deus vão acontecer ali, milagre, batismo, sabe? Já tem gente para se batizar lá, porque a gente está semeando. Não só eu, João e Renan, mas tem nosso diácono Renato Gonçalves, nosso diácono Michael Douglas, né? Nosso irmão lá, Billy Nelson. Tem várias pessoas lá que estão trabalhando lá. Tem nosso psicólogo também lá, tá indo. Até o nosso psicólogo tá indo para lá, pôr a mão na massa. Porque o exemplo arrasta, João. O exemplo arrasta pessoas, né? E a gente tá fazendo isso. Em forma de quê? Semeadura. Toda noite a gente tá fazendo a mesma coisa. Só não hoje porque a gente tá aqui na rádio. Mas toda noite a gente tá fazendo a mesma coisa. Amanhã a gente vai estar onde? Lá. Sábado é o dia todo. O único dia de folga é o domingo que tem culto. Mas estamos semeando. Então eu quero deixar para você que está em casa, para que você entenda. Se você realmente quiser mudar a sua vida, mudar a sua história, você precisa semear para Deus. E quando eu falo semear para Deus, não é semear uma oferta, um recurso, você semear a sua vida. Sabia? Porque tem gente que fala comigo, pastor, eu vou dar uma oferta para o senhor orar por isso. Eu falei, não, então nem ore, nem dê oferta, nem eu vou orar. Jesus quer a sua vida, não é seu dinheiro. O nosso recurso, o fruto do nosso trabalho, Renan, só é válido para Deus quando a vida vai junto. Então você que está me ouvindo agora, dê um basta hoje na sua vida. Sai da melancolia, do sofrimento, sai desse cativeiro de acreditar e nunca acontece nada. Você fica ouvindo essas profecias de pessoas que não têm responsabilidade nem compromisso com a palavra, falando um monte de coisa que vai acontecer. Quantos anos a senhora espera acontecer essas coisas e não acontece? Eu quero falar para a senhora agora que se a senhora plantar, começar a partir de agora, no findar desse ano, dezembro, a senhora vai ter colhido. Aí a senhora me pergunta assim, pastor, não pode ser mais rápido, não? Aí a senhora está querendo colher um fruto transgênico, que ele vai ser mais rápido. A senhora tem que colher o fruto no tempo certo. Porque o processo da semeadura também é um processo de amadurecimento. Então, eu quero que vocês escutem aqui a irmã Maria José. Eu vou mandar aqui o áudio para Sávio, para ele soltar ali. Eu quero que vocês escutem uma pessoa que tem colhido. Quantos áudios vocês já ouviram aqui, né? Vocês puderam... eu vou mandar salve para ti. Quantos relatos aqui vocês já ouviram de pessoas que obtiveram vitória nesse propósito dos 300, né? Esse propósito dos 300, João, para muita gente é uma tristeza quando escuta em casa. Rapaz, eu vou ter que fazer isso. Porque Deus está falando com a pessoa, mas ela não quer fazer. E para muita gente foi uma oportunidade de dizer assim, puxa, uma ótima terra para jogar semente e colher. Então, escutem aí o que a irmã Maria José falou e que... Não precisa de vinheta agora, não sabe? Vai ser depois o Socorrendo do Alto. É só um relato, irmã. Escutem aí o que ela falou. Os dois. Escuta o que ela falou e que a voz dela, que o testemunho pessoal dela possa falar com você também que está em casa. Escute isso aí. Pastor Josué, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Eu estou enviando, isso foi um propósito que eu fiz com Deus muito antes do Senhor lançar o propósito dos 300. Eu pensei no meu coração em fazer um propósito com Deus e eu fiz, pastor. E o que eu votei está aí, viu? Eu fiz um voto e Deus honrou, viu? E está aí. Use para a obra da forma que o Senhor quiser, ou na extensão do programa da rádio, pela madrugada, ou no centro de missões, conforme o seu coração lhe direcionar, né? Deus lhe direcionar o seu coração, o Senhor use, viu? Estou muito feliz, porque Deus, ele é muito lindo, pastor, muito lindo na minha vida e na sua, né? Eu só tenho a agradecer ao Senhor por tudo, não tenho nem palavras. Que Deus abençoe a vossa família, cada dia mais, guarde do mal, livre de todo o mal, não só a família, mas a igreja em si. E ore para que o Senhor salve minha família. É a única coisa que eu peço, viu, pastor? Muito obrigado, muito obrigado. E eu que sou privilegiada de estar como, assim, sua filha da fé, sabe por quê? Porque eu sei que o Senhor ora pela gente, né? Que o Senhor é uma pessoa que eu não tenho nem palavra. Tanto o Senhor como a irmã Dali, te diga a ela que eu admiro muito ela.
debaixo do sangue de Jesus. Estou dizendo isso para a glória do nome de Deus, viu? Eu não tenho nem palavras, sabe, pastor? Eu estou muito contente que Deus ouviu minha oração, não em si, porque pelo dinheiro que Ele proveu, mas porque Ele ouviu, pastor. E eu não tenho nem palavra. Muito obrigado, que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo continue sendo essa bênção nas nossas vidas, viu? Dê um abraço na irmã. Paz do Senhor. Oi, irmã Dalit. Eu chorei agora, viu? Porque Deus é muito lindo, sabe? E assim, eu não tenho nem palavras. Não tenho nem palavras, amigo. É muito bom ser obediente ao Senhor. O Senhor tem sido tão bom. Mas estou tão feliz. Porque assim, o Senhor me usou como propósito para a obra dele. Não tenho nem palavras, viu? Fica o pastor, eu amo a vossa família. Muito, muito. Viu? Muito obrigada, irmã Dala, que eu lhe admiro demais. Deus na sua vida já foi usado assim, Deus usou sua vida para mim. Muitas vezes. E muito obrigada. Não tenho nem palavra. A glória é de Deus, a honra é de Deus. Deus, ele é lindo. Deus é lindo, mas assim, eu estou muito feliz, muito, muito, muito feliz mesmo. Dia sem o Senhor ter tão pequena que eu sou e o Senhor fez. Obrigada, irmã. Diga ao pastor que Jesus abençoe. Viu, minha irmã? O Senhor abençoe vocês poderosamente. E que em nome de Jesus, minha irmã, eu vou continuar, viu? Até a volta de Cristo, com minha pequena força, mas o que eu puder ajudar na obra, eu, vai chegando as minhas mãos, o Senhor mandando, eu repasso para vocês. Viu, minha irmã? Um abraço bem grande. E eu recebi o abraço, viu? Recebi. Estou muito feliz dentro do meu coração. Muito, muito. Abraço, irmã Dávila. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo, viu? Também um dia eu espero me conhecer, minha irmã, viu? Pessoalmente. Em nome de Jesus. Cheiro, fiel cheiro, viu? Pai, mãe, suas filhas, seu esposo. Vocês moram no meu coração. A paz do Senhor, minha irmã. Glória a Deus. Que benção, né? Toda vez que eu escuto esse áudio, eu choro. A irmã Maria José, ela talvez não tenha ciência, mas em todo momento que ela oferta e quando ela colocou o propósito diante de Deus, Deus é onisciente, Deus já sabia da necessidade futura e Deus ia usá-la para isso. Então, o material foi chegando lá, encostando, e para quem está lá, a gente que está lá, as pessoas estão lá, não sabe quem foi que enviou, quem foi que fez. E Deus pega uma serva dele pequena e libera uma causa na justiça, no meio dos grandes. E Deus abate os grandes e dá vitória ao pequeno. E através do pequeno, uma grande obra está sendo feita, espiritual. Então, é o que eu sempre falo aqui. Deus nunca vai priorizar ninguém exclusivamente para que a pessoa vá ostentar, para que você vá fazer esse tipo de papel. Deus vai abençoar as pessoas que têm semeado num propósito maior. Então, o que a irmã Maria José está relatando aqui para vocês, o que ela obteve, aquela vitória da alegria, ela disse não só pelo dinheiro, mas por saber que Deus fez. Essa é a melhor parte, João. Porque você diz assim, eu orei e foi atendido. Essa é a melhor parte, porque isso aumenta a tua fé. Sabe, Renan? Eu já obtive grandes vitórias, e também em questões financeiras, mas o melhor era eu saber que eu orei e Deus me ouviu lá em cima. Então você que está em casa ouvindo, você pode mudar a história da sua vida. Não só na questão financeira, que um dia você vai morrer, você não vai levar dinheiro para canto nenhum. Mas em todas as áreas da sua vida. Esses dias, só para a gente avançar aqui para o quadro Socorro Vem do Alto, eu encontrei uma mulher pedindo esmolas, mendigando na rua. Ela estava mendigando. E aí eu olhei assim, ela não só estava mendigando, mas ela estava com o aspecto de quem estava com loucura. E aí eu passei assim no carro e olhei para aquela mulher, aí eu não estava tão rápido, deu para ver a fisionomia dela. E aí veio aquela memória fotográfica. É alguém que você conhece. Olhei para o retrovisor. Aí eu lembrei, é uma mulher que em 2010, ou foi 2009, eu preguei para ela e para a família dela toda. Os filhos se converteram, ela se converteu, ela estava na igreja. E quando eu lembrei daquilo ali, eu disse, meu Deus.
Se essa mulher tivesse ficado desde 2009 na congregação, como é que ela estaria hoje? Na mesma hora, minha mente fez um contraste. Eu imaginei ela bem vestida, pregando, testemunhando e sendo um instrumento para abençoar outras pessoas. Aí eu vi ali uma pessoa suja, maltrapilha, com jeito de louca, pedindo esmola. É isso que acontece. Então, você que está me ouvindo, você pode, assim como a irmã Maria José, não só nessa área, mas em qualquer área da sua vida hoje, você fazer uma reviravolta através da fé. É porque é a fé que vai fazer. Jesus chegava para aquelas pessoas moribundas, doentes, escravizadas. E ele dizia assim: a tua fé te salvou. A tua fé te curou. Porque ele não disse assim: eu te curei. Ele podia dizer, não podia? Não, porque ele falou: a tua fé. Porque a ação de Deus é mediante a fé, João. E aí? Então significa que tem um Deus, que é o Deus de todos. Mas infelizmente ele não pode operar na vida de todos, porque não tem fé. Pastor, o senhor está falando coisa que não está na Bíblia. Você também não está lendo a Bíblia. Você vai ver que Jesus não opera milagre num local por causa de quê, João? Está escrito: incredulidade. Incredulidade é o quê? Falta de fé. Jesus não operou nada. Então, Deus vai operar mediante a nossa fé. E a irmã Maria José colheu vitória. Está aqui. Eu estou feliz pela senhora, irmã Maria José. Receba o meu abraço aí, em nome de Jesus. E detalhe, ela não nos conhece pessoalmente, só no WhatsApp da rádio. A senhora vai pisar no local que a senhora contribuiu para ser construído. E esse local é do seu pai. A senhora vai pisar lá. E seu nome vai estar lá no memorial. Não só a senhora, mas como todos que estão fazendo parte do propósito dos 300. E aí você que está em casa está meio voando. Tem gente que está voando aqui, que está ouvindo o programa pela primeira vez e dizendo: que propósito dos 300 é esse? A gente está construindo o Centro Internacional de Missões, que é um projeto muito antigo que a gente tem na igreja. O nosso ministério nunca teve essa visão de você só ir para o culto e ir para casa, ir para o culto e ir para casa. É tanto que João está aqui. João está há quantos anos, João? 22. João vai fazer 23 anos agora em maio. Final de maio. Quem quiser dar o presente aí, já pode falar aqui no WhatsApp da rádio. João vai fazer 23 no final de maio. João se converteu lá na igreja, ele tinha 9 anos de idade. E o pai dele saiu da igreja, que ele era criança, ele saiu também. Ele voltou com 19 anos. 18 anos. Voltou com 18. 18 para 19. Com vários transtornos, Renan. Síndrome disso, síndrome daquilo, síndrome, transtorno, síndrome, diagnóstico disso, tomando remédio controlado. João veio para a obra e foi liberto na obra. E automaticamente, quase que automático, né? Mas é um mover do Espírito, João se tornou o quê? Uma pessoa que opera para curar outros. Porque a visão que a gente tem de igreja é essa. Uma pessoa é sarada para sarar o outro. Ele é abençoado para abençoar o outro, como a irmã Maria José foi. Então a igreja tem que ser um povo, Renan, operante, trabalhador, como Renan. Renan chegou com todos os problemas que você imaginar. Renan está aqui. Renan está pregando. Renan está aqui, está ali, está pregando. Renan está contribuindo. Renan está trabalhando. Ou seja, está dizendo a João: Renan, esse Renan é outro Renan, não é o Renan que eu conheço. Esse aqui é outro já. Aquele que chegou na igreja não é mais aquele, esse aqui é outro. Está operando. Ou seja, porque a visão que a gente tem de igreja é essa. Então, o centro de missões, ele tem que ser algo que vai agregar tudo o que Deus estabeleceu para o povo dele. O trabalho da evangelização, o trabalho de acolher o órfão, a viúva, o trabalho que ele diz assim: deixe vir para mim as crianças, que essa aí, o reino delas, o trabalho com as crianças, o trabalho de desenvolvimento integral do ser humano. Você pega uma pessoa que não tem nada, que está na miséria, não sabe nada da vida. Tá bom, você quer Jesus? Eu quero Jesus. Pronto, aceite Jesus e fique morando aí na rua também, continue aí. Tipo assim. Então o centro de missões vai englobar isso. Lá no nosso centro de missões que a gente está construindo, tem alojamento para missionários sendo construído. Então, isso significa que nós teremos pessoas 24 horas para atender o povo de Deus. Teremos missionários lá, escala de missionário lá para atender você. A gente tem salão para culto, a gente tem lugar para batismo, a gente tem local de assistência social, a gente vai ter atendimento psicológico de graça com psicólogo clínico, a gente vai ter atendimento de enfermagem, né? Não sei nem se tem essa palavra, enfermarial, atendimento de enfermagem, né? Não posso nem conjugar isso aqui. Se alguém souber aí, me diga aí nos comentários do YouTube, né? Enfim, vai ter atendimento lá de enfermagem para as pessoas, assistência social em vários aspectos.
E o principal, o espiritual, evangelização, que a gente já faz, expulsar demônio, formação de obreiro, de missionário. Então, o centro de missões é para isso. E a gente tem esse projeto e está construindo. Porque a gente não consegue ficar nessa visão de igreja, 4 paredes, festinha. Em janeiro é o quê? Conjunto de senhora, fevereiro, de criança, jovem, o ano inteiro. Não, isso não é igreja. Isso é um clube social evangélico. Igreja é o povo de Deus libertando o cativo e pregando as boas novas de salvação. Então, o centro de missões é para isso. E nós estávamos orando ao Senhor e dizendo, Senhor, como é que vamos comprar material? Deus fez, pode lançar naquela rádio um propósito. 300 pessoas que vão doar uma única vez R$300 para compra de material, que a mão de obra sou eu que vou levantar. Eu falei, tá bom. Lancei aqui o propósito e o pessoal começou a aderir a esse propósito. Aderir. E o mais interessante é que a maioria das pessoas que está fazendo parte são pessoas que não têm uma grande condição financeira. Né? O pessoal fez o propósito, tiveram pessoas que sacrificou, que fez à vista, teve gente que fez parcelado no cartão, teve gente que foi dando parcelado assim normal, enfim, o pessoal contribuiu. E o material está chegando, e interessante que a mão de obra também chegou, da maneira que eu menos esperava, chegou. E está acontecendo, está diante dos nossos olhos ali, a gente está vendo. Então a irmã Maria José ganhou uma causa na justiça, porque ela lançou, ela fez, eu vou fazer parte, Senhor. Eu vou fazer parte. Eu já tô ofertando na rádio, e se essa causa sair, eu vou fazer parte lá. Aí ela fez um voto. E ela recebeu. E ela cumpriu o voto. Por isso que ela está chorando de alegria. É melhor chorar de alegria ou de tristeza, Renan? De alegria. Então ela está chorando de alegria. E você pode mudar o seu choro hoje. Chorar, todo mundo vai chorar. Você pode hoje mudar o seu choro. Sair de um choro de tristeza para um choro de alegria. Então, semeie. Eu não vou insistir muito com todos. Você que está ouvindo, que quer fazer parte desse propósito e colaborar com essa construção, a gente vai estar orando pela sua vida. Todo mundo que faz parte desse propósito, lança um propósito também diante de Deus. Senhor, eu vou trabalhar no centro de missões e eu estou lançando esse propósito diante do Senhor. Aí o teólogo já vai ouvir em casa. Ele vai dizer, não, isso é uma barganha, Eu não dou o dízimo, não dou oferta, não dou nada, não faço nada e sou teólogo. Ele vai dizer o teólogo. E ele vai dizer que é uma barganha. E eu vou dizer, teólogo, leia a Bíblia, teólogo. Deus sempre honrou quem honrou ele. Todos que lançaram propósito diante de Deus, Deus honrou. 1 Samuel capítulo 2, Deus está dizendo claro para Samuel, eu honro quem me honra. Então, se esse povo está honrando a Deus nessa Constituição, Deus vai fazer o quê? Amaldiçoar eles, é? O problema de quem não faz nada sempre quer que os outros não façam nada. Então, teólogo, deixa o povo fazer. E você quer fazer parte desse propósito? Você fala com a gente no WhatsApp, que é o DDD 83, né? E tem um 9 na frente. Você que está no YouTube aí, faça. Tem gente de São Paulo fazendo parte desse propósito. Sabe? Aí alguém falou para mim assim, não, pastor, eu quero ver um vídeo, mande um vídeo. Eu digo, se você não crê, nem queira fazer o propósito. Se você não crê, não queira fazer o propósito. Uma pessoa de perto de uma pessoa, porque não vai lá ajudar a gente lá na construção. Você vai ver lá. Vai lá de noite, a gente está lá. A gente fica até a madrugada, às vezes, trabalhando lá. Apareça lá. Não, é porque eu estou na correria. Então não faz, meu irmão. Então não faz. Então você quer fazer 839-9105-6834. Fala com a gente no WhatsApp. Você que está no YouTube, você que está na rádio, você que está no site. 839-9105-6834. 839-9105-6834. 839-9105-6834. Esse é o WhatsApp do programa Última Chamada. Você fala, eu quero fazer parte do Propósito 300, eu quero doar cimento, eu quero doar tijolo, eu quero doar qualquer coisa. Você vai fazer parte lá. Tá? Só não venha doar lixo. Um irmão foi doar lixo uma vez, para a igreja. Ele disse, olha, pastor, eu estou com material aqui que eu comprei novo para minha casa, eu ia jogar no lixo. Aí eu vou trazer aqui para o senhor. Eu fiz, vai trazer o quê? Ele não vou trazer aqui para o senhor. Eu falei, não. Lixo você joga no lixo. Aqui não, aqui só entra o que é novo. Na sua casa quer dizer que o senhor bota o novo. E na casa de oração você bota lixo. Aqui não. Lá não é despejo de lixo. Certo? Então, se você quiser colaborar, colabore. Que Deus estará honrando sua vida, assim como a irmã Maria José e outras tantas pessoas aqui, desde que a gente começou esse propósito, que o povo tem testemunhado, né? Deus só não vai cumprir na vida de quem está fazendo o propósito de forma insincera. Mas quem é sincero na sua oração diante de Deus vai ser atendido, tá bom?
Então faça parte, construa. Lá vai ter um memorial, uma pedra na frente do Centro de Missões com o nome de todas as pessoas que participaram ali naquele local. Isso é legal, Renan. Isso é legal. Não, aí o fariseu agora, né? O teólogo saiu e chegou o fariseu. Não, eu faço, mas não quero meu nome em nada, sabe? Eu sou o menor. E dentro dele pensando que ele é o maior, né? É lógico que eu quero meu nome. Se eu fiz, eu quero meu nome lá. Hã? Chega de falsa humildade na igreja, né? Aqueles pregadores são convidados e ele fala: estou aqui como menor da casa do meu pai, quero falar em nome da convenção. Ele fala 20 minutos lá, um monte de baboseira, e começa a usar um bocado de adjetivo difícil, que ele nem sabe o significado, né? Aplicando errado, e por dentro ele pensando: quando o Senhor sair para outra galáxia para resolver seus problemas, eu vou ficar como Deus no cargo dele. Né? Então, é claro que eu quero meu nome lá, e eu também tenho certeza que todos os que contribuírem querem seu nome lá. Por quê? Porque é uma honra, João, ter o nome no memorial, Renan. Já imaginou teu nome lá, Renan? Renan Jales, lá, hein? Já pensou? Tá lá o nome de Renan, tá lá João Ferreira de Almeida, tá lá Josué Luna Alves, e o nome da gente lá. E a gente fica velhinho, Renan, se Jesus não voltar, e a gente vê, eu participei disso aqui. É maravilhoso. Você vai ter um memorial na terra, imagina no céu. Tá bom? Então faça parte. 839-9105-6834. 839-9105-6834. Você falou, eu quero fazer parte do propósito. A missionariedade vai te atender e ela vai estar te direcionando e você vai poder fazer parte, tá certo? E para vocês que já fizeram o propósito, eu pedi para o nosso mídia, Jonas, ele está fazendo aí, editando os vídeos. Eu quero que ele edite os vídeos, porque ele está fazendo um trabalho muito bacana. Editar os vídeos, fazer um videozinho para a gente mandar para o pessoal para ver o que está acontecendo lá, né? E tem gente que diz assim: não, pastor, o senhor bota aí na lista de transmissão da rádio no status. Não, é só para quem faz parte. O compromisso é entre nós e Deus e quem faz parte. Você não quer fazer parte, então você não tem que estar vendo nada. Tá certo? Então faça parte desse propósito. No mais é isso, eu quero agradecer também a todo mundo que oferta para manter esse programa no ar. Tem muita gente que oferta, você só está ouvindo esse programa aqui porque tem gente que oferta, João. Esses dias eu estava dirigindo o carro e eu ouvi 40 minutos de um programa e não teve palavra. Era só comercial. Vamos aos nossos patrocinadores. Teve comercial 3 vezes e abraço. Era só abraço, abraço. E alguém disse assim para mim no WhatsApp da rádio: pastor, o que esses programas de crente tem na rádio que só manda abraço? É o programa todo mandando abraço. Sabe o que eu gosto do programa do senhor? Não tem abraço e não tem comercial. E tem palavra, do começo ao fim. E eu estava ouvindo e eu disse: está difícil ouvir um programa de rádio hoje, né? Que prega a palavra. Então, eu quero agradecer àqueles que nos possibilitam fazer isso. Muitos irmãos ofertam. E todos os meses a gente paga nosso compromisso de rádio aqui, né? Você que é ofertante, que já ofertou, que o Senhor te cubra de graça nesse mês de abril. Você que não ofertou ainda, lembre-se de ofertar, tá bom? No mais é isso, pessoal. A gente vai aqui para o quadro Socorro Vem do Alto. Eu nem mandei ainda para a Salve aqui o áudio. Eu vou mandar aqui a pergunta de hoje. A pergunta está meio genérica, gente. Não deu tempo a gente sintetizar ela. Foi meio em cima da hora hoje a coisa. Mas eu creio que vai dar aqui para a gente trazer aqui uma resposta aqui para nossa amiga lá do YouTube, né? O pessoal do YouTube está começando a mandar perguntas. Pode mandar vocês do YouTube aí, de outros estados do Brasil. A gente tinha muita pergunta regional aqui, né? João Pessoa, região metropolitana, interior da Paraíba. Mas agora a gente está começando a receber perguntas aí de outros estados do Brasil. Você que é de qualquer estado do Brasil, você pode mandar sua pergunta que a gente vai estar respondendo aqui, tá bom? Deixa eu mandar aqui para a Salve vai soltar a vinheta aqui. Em seguida a gente vem colocar o som da pergunta, daqui a pouco a gente volta. Para conciliar a sua vida, iluminar seus caminhos e resolver seus problemas, iniciamos agora o quadro O Socorro Vem do Alto. Paz do Senhor, pastor. Tenho aprendido muito com a programação. Tenho sido muito edificada e já cresci muito em várias áreas através dos seus ensinos. Porém, estou precisando de uma orientação específica, porque já não sei mais o que fazer.
Eu sou muito amiga de uma irmã que congrega comigo. Nós congregamos juntas há mais 5 anos. A gente é unha e carne. Sempre partilhamos de tudo. Até roupa a gente divide. Ela tem minhas senhas de cartão, tem senha de conta. Eu também tenho as senhas dela. Ela é mais próxima do que meus próprios irmãos de sangue. Porém, de uns meses para cá, após conhecer seu canal no YouTube e ouvir seus ensinos bíblicos, meus olhos espirituais abriram de uma forma que nem sei descrever. Com isso, não estou mais enxergando ela como essa grande amiga, mas sim como uma pessoa oportunista e mundana. Tudo o que ela pedia, eu fazia sem pensar direito. Eu me sacrificava em nome da nossa amizade. Mas tenho reparado que ela é muito egoísta e manipuladora. Ela está caindo num buraco e me levando junto. Em março do ano passado, eu dei a ela quase todo o dinheiro que recebi numa ação judicial que ganhei. Ela praticamente me coagiu a fazer isso, pois ela contou que estava devendo 17 mil reais no cartão da sogra, falou que essa mulher estava humilhando ela dia e noite, falou que estava entrando num quadro depressivo e disse que estava vendo a hora ter um treco. Com isso, minha consciência pesou demais, pois eu ia dar entrada num apartamento com esse dinheiro e não iria ajudar minha melhor amiga que estava precisando de mim. Por isso, acabei dando esse dinheiro a ela. Esse mês vou receber um bom valor de uma herança da minha avó. Com esse dinheiro vou poder dar entrada no meu apartamento, mobiliar tudo do jeito que eu quero e ainda vou poder comprar um carrinho seminovo. Mas ela já ficou sabendo disso e está em cima de mim para eu emprestar 23 mil para ela, quitar o carro e trocar por um mais novo. Eu estou fugindo dela porque não sei o que dizer, estou muito constrangida e não queria perder, mais uma vez, a oportunidade de sair da casa dos meus pais e construir minha vida em detrimento de uma pessoa consumista, ostentadora e que só pensa em si. Amém. Tá aí. Eu nem tinha escutado essa parte da pergunta. Ela falou assim, não, depois que eu comecei a ouvir o programa no YouTube, foi que eu percebi que ela é manipuladora e oportunista. Eu espero não estar desfazendo a amizade de ninguém, né? A gente prega a palavra. Mas, de fato, João, através da palavra de Deus, os olhos da gente estão para muita coisa. Para muita coisa mesmo, sabe? Tem muita gente que escuta o programa que nem é crente, que gosta de ouvir o programa no YouTube e fala comigo. Tem pessoas da rádio também que escutam. E tem gente que oferta que nem é crente para manter o programa no ar e gosta. E fala que tem aprendido, que tem crescido, como ser humano mesmo. E uma coisa que a gente precisa entender na vida da gente é sobre a amizade. A amizade influencia muito a vida da gente. A amizade influencia tanto a vida, tanto quanto um relacionamento, sabia? Uma das coisas que mais mexe com o psicológico de um homem e de uma mulher é o relacionamento a dois. Isso mexe muito. É por isso que tem pessoas que, quando acaba o namoro, quer se matar. Enfim, tem gente que mata o outro, né? Por exemplo, tem gente que se desvia por causa que está gostando de alguém. Se desvia, dorme na rua. Acontece de tudo. Vê a hora explodir a igreja. Se a pessoa falar, vá lá, exploda a igreja por mim, a pessoa vai lá e explode. Entendeu? Por quê? Por causa de quê? De um sentimento. O sentimento cega a pessoa. O sentimento mexe com a gente. Então, a amizade, ela também entra, Renan, tão profundo na vida da gente, tanto quanto o relacionamento. A gente é meio que moldado. Por quê? Quando você começa a conviver intimamente com pessoas, com a pessoa, além do vínculo emocional que você cria, há um vínculo, João, psíquico, energético entre as pessoas. E aí acontece uma coisa. Aquele que tem a mente, não vou dizer que a palavra é a mente mais forte, não sei se é a mente mais treinada, ou mais esperta, ou uma pessoa mais fria, aquela pessoa consegue influenciar as outras pessoas a fazer o que ela quer. Então a gente precisa ter cuidado com essa questão, com as amizades que a gente tem, porque a amizade ou leva a gente, João e Renan, para a vitória, ou então leva a gente para o buraco. Entendeu? A pergunta está muito genérica aqui, tinha muita coisa, não deu tempo nem de botar aí um texto dessa pergunta, mas uma das coisas que me chama a atenção aqui, que é o primeiro ponto que eu quero abordar, é que tipo de amizade eu e você a gente está formando hoje. São amizades. Só porque está na igreja é a amizade certa? Que tipo de amizade é essa que a gente está formando? São amizades que glorificam a Deus e têm propósito com Deus? Porque, por exemplo, vou falar uma coisa para você. Eu, quando me converti, João, continuei amigo do pessoal que eu era, que bebia, que jogava futebol comigo, só que eu não passei a frequentar mais os mesmos locais. E automaticamente esse vínculo que eu tinha com ele se afastou. E aí eu fiz amizade com pessoas da igreja, Renan. E aí dentro da igreja eu vi que nem todo mundo era para você fazer amizade.
Porque tinham homens ali, dentro da igreja, que tinham um comportamento mais sujo do que as pessoas que eu conhecia no mundo, dentro da igreja. E aí eu comecei a ver o tipo de amizade que eu fazia, isso desde o começo. Que tipo de amizade que eu podia fazer? Que tipo de relação eu poderia adquirir com aquelas pessoas? Isso aí foi uma coisa que eu aprendi desde o começo da fé. Por quê? Se eu tenho um amigo que ora, que busca, que fala do Senhor, automaticamente, andando com essa pessoa, eu vou orar, vou buscar e vou falar do Senhor. Se eu tenho um amigo que fala de mulher, de adultério, de prostituição, de traição, de esquema, uma hora ou outra, ou eu me afasto dele ou aquele vai entrar no meu coração e eu vou estar em esquema, em prostituição. Se eu tenho um amigo que só fala em dinheiro, dar golpe, roubar, defraudar, pegar dinheiro emprestado, não pagar, automaticamente eu vou começar a cobiçar. Então o campo da relação, da amizade influencia muito. Você observa que Jonatas na Bíblia, vamos para a Bíblia, por causa do teólogo aqui que ele está falando, vamos para a Bíblia. Jonatas tinha um vínculo de pai e filho com Saul e um vínculo emocional com seu pai. E Jonatas fez uma aliança com Davi de amizade. Então Jonas tinha duas alianças, uma com Davi e uma com Saul. Porém, Jonatas convivia muito mais com Saul do que com Davi. E quando Saul pulou literalmente no buraco, que ele foi para uma guerra onde ele acabou se suicidando, Jonatas estava presente. E mesmo Jonatas tendo feito uma aliança com Davi, para ser o segundo homem do reinado de Davi, Jonatas morreu com Saul. Morreu de forma humilhante. O corpo dele ficou pendurado lá na parede dos filisteus. Eu pergunto para você que está em casa, que é inteligente, se ele tivesse mais convívio e vivesse aquela aliança com Davi, no dia que Davi foi coroado rei, honrado, eu tenho certeza, Davi ia botar Jonas lá, como segundo. Jonas ia ser honrado. Jonatas ia ser honrado. Então a gente precisa compreender com quem a gente faz amizade. O primeiro ponto que eu vejo errado aqui na vida dessa irmã é que eu sou um em carne com uma pessoa que é da igreja. Só porque é da igreja? Só porque está na igreja? Eu vou falar uma coisa para vocês que estão em casa. Os maiores picaretes da minha vida eu conheci dentro da igreja, não foi no mundo. As pessoas mais sem temor a Deus que eu conheci foi na igreja. Eu andava com pessoas no mundo, bebendo, fazendo isso e aquilo. Mas se alguém lá falasse mal de Jesus, ou fizesse alguma coisa contra Jesus, o pessoal da bebida não deixava. Ei, não fale de Jesus, não. Na igreja, eu vejo o pessoal usar o nome de Jesus para escarnecer, fazer piada. Na igreja. Então, o primeiro ponto que eu vejo aqui, João, é que tipo de amizade, eu vou falar no geral, mas também para a irmã que enviou a pergunta, nós estamos formulando. Por que será que a senhora tem uma sanguessuga dessa em cima da senhora? Uma pessoa emocionalmente doente. Ela é doente emocionalmente. Depois eu vou falar por quê. Por que a senhora tem essa pessoa aí? É porque a senhora não tem critério para fazer amizade. Não tem critério. Tiveram pessoas na igreja que eu disse, você não anda mais comigo. Você não entra dentro do meu carro. Você não vai nem na mala do meu carro. Até que você dê um fruto diferente. Tiveram pessoas que eu falei isso. Por quê? Porque a gente tem que ter critério para fazer amigo. Não é porque está na igreja que todo mundo presta. Ei, Renan, tu tem algum amigo aí para te dar 17 mil? Tu tem, João, algum amigo para dar 17 mil? Já pensou, quanto tempo passa uma causa na justiça para sair no Brasil? 4 anos, passou essa causa. Aí vai lá e sai o dinheiro, já descontado de tudo. A causa era de 30 mil, saiu 17, um exemplo. Aí você pega, aí já tem amiga, eu não estou devendo, eu estou passando assim a situação. Aí você vai lá e dá o dinheiro. Aí agora você pega aí mais uma causa aí, uma herança, uns 50, uns 60 mil. Aí a pessoa amiga já cola ali. Ela agora quer 23 mil para quitar o carro dela e trocar por um novo. Que tipo de amizade é essa? E aí eu te pergunto, João, será que se a gente pedisse para essa irmã aqui, fala, irmã, a senhora pode doar 17 mil para o centro de missões, será que ela doaria? Eu acho que não doaria, não. Eu acho que não. Eu não sei, irmã, estou falando, eu acho que não.
Muitas vezes é assim, tem pessoas que têm um coração fechado para tudo de Deus, mas quando arranja um vínculo emocional desse, ela faz tudo. Como ela disse, eu me sacrificava em nome dessa amizade. Mas se sacrificava em nome de Jesus, que é o único sacrifício que vale. Quer se sacrificar em nome de Jesus? Não, eu me sacrifiquei em nome da amizade. Eu vou dizer uma coisa para você, homem e mulher que está aqui. A gente tem que se sacrificar pelo Senhor em primeiro lugar. Em primeiro lugar, pelo Senhor. E a primeira coisa que eu abordo aqui que está errada é isso. Deixa eu só lembrar para vocês uma situação que se enquadra bem aqui. Chegou um povo para Josué, quando ele tinha conquistado a terra, chamado Gibeonitas. Esse pessoal chegou para Josué, Renan, e disse, vamos fazer uma aliança? Aí Josué, não, Deus disse que a gente não pode fazer aliança com ninguém nessa terra aqui, não. Ele fez, não, a gente não é daqui, não. A gente é de longe. Ele fez, me deu uma prova que vocês são de longe. Olha aqui, ó. Esse pão, quando a gente saiu de lá, estava bem quentinho, com a coberturazinha e tal. Ó, tá todo mofado. Olha aqui a roupa, toda rasgada. Aí Josué, então se é assim, já serve de confirmação, fez a aliança. Depois ele viu que ele foi enganado. O povo era morador de Canaã. Já tinha feito a aliança sem consultar a Deus. E hoje o que acontece é isso. O povo faz todo tipo de relação, inclusive casamento, sem consultar a Deus. Aí depois fica aqui gemendo. Agora depois que eu comecei a ouvir o YouTube, eu estou vendo que ela é assim. E por que você não viu antes? Sabe por quê? Porque você não consultou a Deus. Porque você disse, Senhor, e aí? Deus tinha falado, não. Na igreja, como pastor, tem muita gente que quer fazer aliança comigo. Eu digo, peraí, calma, vou orar, vou consultar. Então, o primeiro ponto que eu abordo aqui, que eu vejo, João, que está completamente errado, é essa questão de você se aliançar com a pessoa exclusivamente por ela estar na igreja. O povo tem uma coisa, eu digo assim, não, ela é evangélica. Calma, moça, eu sou evangélica. Ou seja, as pessoas criam esse vínculo só porque está dentro da igreja. Mas, na realidade, você tem que analisar quais os frutos que a pessoa dá. Hein? Para mim, João, a pessoa que vive assim, atrás de dinheiro, e sugando a pessoa dessa maneira, ela tem um coração muito pior e ainda falta muita coisa para ser revelada nela. Se a senhora não se desligar dessa aliança, a senhora vai ver a verdadeira face dela. Entendeu? Então, que esse primeiro ponto aqui que eu estou abordando, ele serve para muita gente que está me ouvindo aqui, no YouTube, na rádio, para que você possa avaliar melhor quem você põe dentro da sua vida, da sua casa. Tem muita gente que depois que a coisa dá errado, reclama, ai meu Deus, deu tudo errado. Você pode avaliar. Você tem o direito de avaliar. Você escolhe quem entra na sua vida. Sabe disso, Renan? Você escolhe, rapaz, você não vai entrar na minha vida. Pronto. Porque a vida Deus deu para você, você tem livre-arbítrio. Isso mesmo, pastor. Concordo plenamente com isso aí que o senhor falou, né? A gente tira pelo caso de Josué, né? Ele não consultou a Deus, ou seja, ele não orou ao Senhor, né? E foi lá e caiu no conto deles, né? E isso trouxe consequências, né? Para o povo de Israel. E eu queria deixar aqui um versículo aqui que se encontra em 1 Coríntios 5, versículo 11, que diz, Paulo, né, passando a recomendação para a igreja de Coríntio, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal ainda nem com mais. Só até aqui. Vocês podem pensar assim, mas o que é que tem a ver, né? Eu penso no seguinte, eu vi, se isso aí for verdade, porque a gente também poderia ouvir outro lado, né? Mas sendo verdade o relato da irmã, eu percebi um pouco de egoísmo da parte da outra. Porque se a gente analisar, ela não está pedindo nada que glorifique a Deus, nada para a obra do Senhor, para a vida espiritual, mas sempre pensando nela, em carro, em dinheiro, em pagar conta, dívida, e vendo a irmã como um banco, né? Uma Sicredi, Cicobi, por aí vai. E a Bíblia fala aqui, ó, alguém que, por exemplo, se diz irmão, ou seja, que está dentro da igreja, ele for avarento ou idólatra, e eu vejo a idolatria aí, porque essa irmã ela é altamente egoísta, porque ela só pensa nela. Então o ídolo é ela mesma, é aquilo ali que Paulo está dizendo, o Deus dele é o ventre. Ela, pode ver, está procurando uma amiga, justamente a avareza é a idolatria. E ela só pensando em dinheiro e vendo a irmã como uma ponte, sabe? E muitas vezes isso acontece, já aconteceu na igreja, relatos de pessoas que se chegavam a outra, porque sabia que tal pessoa trabalhava em um lugar e ali ela estava desempregada e queria se chegar até tal pessoa para arrumar um emprego. Não foi isso, pastor? E
É como o pastor diz, na igreja foram locais onde a gente mais encontrou pessoas terríveis, perturbadas, né? E por aí vai. Eu digo por experiência própria. Certa vez eu evangelizando, né? Aí ganhei uma alma e pouco tempo essa pessoa tinha passado necessidades e tudo mais e dizia que queria fazer a obra e tudo mais. Eu peguei e coloquei ela na minha casa. Eu pagava aluguel e tal, essa pessoa trabalhava assim um pouco mais, sabe? E minha vida sempre dando errado, ladeira abaixo. E eu aparentemente ficava, como o pastor diz, eu ficava sem entender, né? Com raiva. Caramba, puxa vida, eu tô semeando, tô tentando fazer a obra. E isso, aquilo, outro. E tudo dando errado, né? Até que eu comecei a suspeitar, né, dessa pessoa, perceber uns comportamentos estranhos. O pastor também chegou e falou comigo, né? Essa pessoa, a gente descobriu que ela mentia, vivia no pecado. E naquela época, tudo que eu ia empreender, que eu sempre, depois que eu vim para a igreja, eu pensei em empreender, né? Porque o pastor falou comigo. Aí tudo que eu ia fazer dava errado. E ela sabia de tudo. E eu disse, teve um certo dia que eu cheguei e falei: tu é mais irmão do que meu irmão de sangue mesmo. Tu é mais meu irmão do que meu irmão de sangue. E depois de um tempo, ele chegou para mim, essa tal pessoa, porque a palavra ela é apta para discernir os pensamentos, o coração, tudo isso. Eu e o pastor percebeu numa reunião que ele estava com o demônio lá possesso. Eu cheguei e imprensei ele quando a gente estava voltando para casa. E aí ele começou a botar para fora. Aí ele confessou coisas terríveis que eu fiquei aqui assim sem nem acreditar. O camarada disse que tinha inveja de mim e tal, gostava quando eu me lascava, que as coisas dessem errado pra mim. Aí eu fiz, caramba, agora eu tô entendendo. Agora eu entendi tudo. E graças a Deus que isso foi revelado. Porque eu peguei e falei: aí, pastor, o que é que eu faço? O pastor fez: ele não quer nada com Deus, não quer ter o compromisso, então manda ele vazar. Aí foi isso que eu fiz. Infelizmente, gostava. Era um amigo pra mim, porque a gente passou algumas dificuldades, tava lutando na guerra, na igreja também. A primeira alma, né, que eu ganhei. Infelizmente, isso aconteceu. Então, imagine você aí que está fora da igreja, ou você não acha que você está na igreja, isso não pode acontecer. Então, é o que, como o pastor falou, né? Cuidado quem você bota dentro da sua casa, dentro da sua vida. Porque quando você dá legalidade para a pessoa entrar na sua casa, o espírito que está nela, seja o de Deus ou do diabo, vai entrar ali também com ela. Ou seja, a sua vida pode se tornar carregada por conta de uma aliança que você fez com a pessoa. Por isso que Paulo diz: a ninguém põe a mão precipitadamente. Então, cabe a mim e a você ter cautela, também com relacionamento, né, pastor? Como o senhor bem disse aí. Eu lembrei até, acho que um comentário do YouTube de uma irmã que colocou lá. O problema é que muitas pessoas hoje, elas se relacionam com um com o outro sem nem orar a Deus, pedir direção a Deus, e depois reclama e coloca a culpa em Deus, né? É complicado. E eu vejo nessa outra irmã só pedindo dinheiro, só tendo essa irmã como uma financiadora, como de financiar crédito para ela. E eu me lembro do provérbio que diz que contar com essas pessoas assim que são desleais é a mesma coisa de ter um dente quebrado ou um pé sem firmeza. Porque quando você vai precisar, ela não vai estar. E se eu garanto que se essa irmã disser um não para ela, provavelmente ela vai se afastar. Porque ela tá igual a sanguessuga. Dá. Só que é isso. Infelizmente, tem pessoas que se chegam só para isso, para se aproveitar da gente. Às vezes, até pelo caráter dessa irmã, pode ser aquela tipo de pessoa que não gosta de desagradar ninguém, gosta de fazer favor para um e para outro, não consegue dizer não, sabe? Às vezes consegue até dizer não para Deus, mas para os outros, assim, não. E essa pessoa, esse tipo de personalidade sofre bastante. Porque em partes eu já tive esse problema, já passei por isso, e o pastor sempre me alertou. E nesse tempo assim que a gente sai evangelizando nas ruas, a gente encontra, infelizmente, muitas pessoas assim. Teve até uma certa vez, ano passado, que eu tava evangelizando, aí ganhei um rapaz, tal, a mulher dele, e aí tudo mais, aquela coisa. Aí expulsou o demônio, aí eu me empolguei, aí ele tinha uma dívida de droga, aí eu já ia logo mandar aquele pix já. Eu já ia mandar o pix já da dívida, eu empolgado pra dizer: a providência. Ainda bem que os irmãos chegou e fez: calma, tu tá se empolgando aí. E aí eu refleti. Depois que eu disse que não ia poder pagar aquela dívida, o camarada nunca mais apareceu na igreja. Se eu tivesse dado ali, nunca, só tinha perdido dinheiro, entendeu? É complicado. Então, a gente tem que pensar bem antes de fazer amizade, antes de se relacionar com alguém, sabe? Porque isso aí pode definir a sua vida. Você hoje pode estar passando por situações que não era nem para estar passando.
é por conta de uma aliança, sabe? E tem pessoas que... Eu lembrei agora do caso de Acabe e de Josafá. Eu estava meditando e eu pensei... Eu não sei se vocês conhecem, mas tem aquela passagem que ele vai para a guerra com Josafá. Aí Acabe, eu penso no seguinte, menino besta ele, sabia que tinha um juiz de Deus contra ele, todo errado, já havia a profecia de Elias, vai se juntar com Josafá, que era homem de Deus. Aí no seguinte ele fala, ó, eu vou me disfarçar de guerreiro, vou entrar aqui na guerra. Tu vai com tua veste real aí. Aí o exército inimigo fala, ó, a guerra não é contra ninguém aqui, é contra o rei de Israel, vamos matar ele. Aí viu Josafá com as vestes reais, pensa, olha ali o rei, ó. Ele ia morrer no lugar de Acabe. E se ele não tivesse clamado ao Senhor, o Senhor atendido, ele teria morrido. Então isso aí já reflete, já passa para nós, né, uma lição de que tem pessoas que só querem se aproveitar. E depois joga na fogueira, entendeu? É justamente isso, só para ter aquela troca. A bênção pela maldição, a troca de espírito também, né? Então a gente tem que vigiar, porque o mundo espiritual é mais real do que esse mundo físico que a gente vê. Não é isso, pastor? É verdade. E uma coisa interessante que você falou aqui, que é justamente o segundo ponto que eu quero abordar, é por que eu falei que a gente precisa analisar bem com quem a gente faz aliança e quem a gente põe na nossa vida. Por quê? Porque toda aliança, Renan, ela é espiritual. Toda aliança é espiritual. Ah, mas eu não sou crente. Não importa, você pode ser qualquer coisa. Toda aliança é espiritual, porque você é composto por corpo, alma e espírito. Então, se uma pessoa está sendo habitada e possuída por um espírito maligno que destrói a vida dela e leva ela para o buraco, como a irmã falou aqui, ela está indo para o buraco que está me levando junto, por exemplo. No caso dessa irmã, a gente vê que ela tem problemas crônicos financeiros, né? E a irmã falou que ela quer ostentar, que ela quer isso, que ela quer aquilo. Então, tudo que ela pega é para isso aí. Ela está devendo 17 aqui, quer fazer isso aqui, quer trocar um carro. Beleza, ela vai quitar o carro, mas para pegar outro carro tem que pagar alguma coisa, né? Enfim, não sei. E ela vai fazer isso aí. Então, a pessoa que vai fazer a aliança com o outro, você pode estar fazendo a aliança com o espírito também que está nela. Você tem que entender isso. Se a pessoa é habitada por um espírito, você está fazendo a aliança com o espírito. Então, mesmo o espírito está assolando ela, vai assolar você. É assim, a aliança não é assim. Quando você fez uma aliança com um homem, com uma mulher para casar, não foi para casa, não dividiu tudo? Não está namorando? É, está namorando, está dividindo conta, está dividindo tudo. Entendeu? É assim que funciona. Então, se você está fazendo uma aliança com uma pessoa que ela tem um espírito maligno conduzindo a vida dela, mas pastor, dentro da igreja tem isso. Isso é o que tem. Você tem que entender que a igreja não é um lugar perfeito. A igreja é um lugar que vão as pessoas procurar ajuda de Deus. As pessoas que estão com problemas espirituais vão procurar ajuda. Então, não são todas as pessoas que estão ali que são tratadas e curadas. Tem pessoas que vão passar 20 anos na igreja e nunca vão ser tratadas. Nem curados. Então, o segundo ponto que eu quero deixar claro para vocês é que quando a gente faz uma aliança com uma pessoa, a gente faz uma aliança também com o espírito que está nela. Hã? Hein? Não, meu grande amigo de trabalho, a gente é amigão e tal. Ah, o cara é bruxo, o cara frequenta lugar de bruxaria, casa de espírito. Ah, muito bom esse amigão aí. Mas, pastor, o senhor fala isso porque o senhor não sabe, ele fez muita coisa para mim já me ajudou nesse dia, naquele dia. Quando aquele deu errado, ele estava lá. Quando aquele também deu errado, ele estava lá. Quando aquele outro negócio deu errado, ele estava lá. E naquele dia, quando deu mais errado, ele estava lá. Aí eu te pergunto, será que ele estava lá para te ajudar quando deu errado? Ou ele fez dar errado e ele apareceu lá só para ver? Ah, já vi muito isso. A pessoa, Renan, toma feitiçaria no outro, no que ele diz que é amigo. A pessoa tem inveja. Essas pessoas são doentes. Ela tem inveja do outro. E fazendo trabalho para o outro. Antônio só fazendo trabalho para Joãozinho. Aí Joãozinho, trabalho em Joãozinho. E tudo dando errado na vida de Joãozinho. E Antônio sorrindo, Antônio feliz da vida. E aí toda vez que dava errado para Joãozinho, Antônio chegava lá, grande amigo, estou aqui para te ajudar e chorar contigo. Aí Joãozinho, puxa, como Antônio é meu amigão, hein? Não, Joãozinho. Antônio que está fazendo isso aí dar errado. É só você se afastar de Antônio que não vai dar mais errado na sua vida. Isso aqui é para todo mundo que eu estou falando, para crente, para ímpio. Entendeu? Você começa com amizade, amigão. Todo mundo fora está vendo que essa pessoa não é boa para você, mas você está iludido. E aí você vai só se arrebentando, você vai sofrendo. Então você tem amizade, João, com uma pessoa que é um gastador, uma gastadora compulsiva, uma pessoa que quer ostentar os bens dessa vida, uma pessoa que contrai dívidas e ela tem esse vínculo, ela tem a tua senha, ela tem a senha do banco, você tem um vínculo emocional, você diz, é mais do que um irmão de sangue. E a gente tem esse vínculo, e aí eu ganhei 17 mil numa causa e dei para ela, e agora eu ganhei mais 60 de herança e vou dar 23 a ela, e vou...
Eu vou fazer uma pergunta. Ela te deu o que já? Se ela tivesse dado alguma coisa, você tinha falado. Por quê? Aí entra o que João disse. Tem pessoas que têm um espírito, João, de onde chegar a sugar. Aqui tem esses copos de água. Ela chega aqui e toma. Ela vai na outra sala, toma. Onde ela chegar, ela toma. Agora ela nunca dá. E aí a gente precisa avaliar o tipo de gente que a gente está. Principalmente dentro da igreja. E outra coisa que eu identifico aqui, isso aqui é eu que identifico, tá? Não estou dizendo que está na Bíblia, não. Isso aqui eu identifico. A senhora tem o objetivo de sair da casa dos seus pais e morar sozinha. Pela segunda vez isso está para ser adiado. Pela segunda vez você está tendo que adiar a saída da casa dos seus pais. Porque tem uma pessoa que está te sugando emocionalmente e espiritualmente. Ou seja, tá aí, Renato, tem um projeto, vou sair agora. Não, aí chega o amigo, eu tô com depressão, minha sogra tá me humilhando, eu tô vendo a hora de ter um trago. Ah, toma, amiga. Agora, amiga, eu preciso trocar o carro, não sei o que. Você vai me emprestar. Esse emprestar é meio que você vai me dar, entendeu? É uma coisa assim. Não, mas a gente é amiga e tal. Então, pela segunda vez, é para ser adiado. E aí você precisa entender. Eu tô dando esse dinheiro para uma pessoa, para uma amiga, ou tem um espírito por trás dela, que está também maniatando a minha vida. Sabia, João, que acontece isso? Às vezes tem um espírito de Renan, outra pessoa ali. Ela só te pede, Renan, me dá isso. Renan, me dá, Renan. Renan, me dá. Aí tudo que tu vai fazer, Renan, tu não consegue, porque aquela pessoa está te pedindo lá. Mas tem um espírito ali por trás. E aí você está liberando. Você não está entendendo ainda? Eu vou dar um exemplo mais claro. Por exemplo, o usuário de droga. O cara fica ali na frente do supermercado, todo dia pedindo dinheiro a galera. Um dinheirinho para minha filha tá em casa, chorando lá. Aí você se compadece e dá o dinheiro para ele. E todo dia ele vai usar mais droga. Ele está usando de uma ferramenta emocional que tem um espírito na vida dele e aquele dinheiro que saiu de você, que você podia fazer algo de proveitoso, foi para a boca de fumo, foi para um traficante. Você nem é usuário de droga e está fazendo isso para ele. Então, precisamos compreender que as pessoas com quem a gente faz amizade, bota na nossa casa, cria vínculo, forma aliança, a gente tem que entender que às vezes, João, a gente está fazendo aliança com o demônio. Dá uma live, não dá não, João, isso aqui? Aliança com o demônio? Já pensou? Aliança com o demônio. Você vai namorar uma menina e aí você vai lá e diz, eita, eu tô amando, tô apaixonado, vou me casar e tal, e vai ser maravilhoso. Só que essa menina, ela está possuída por um espírito. E aí ela tem surto, ela tem problemas psicológicos, ela consome, ela gasta, ela faz escândalo, ela dá show, ela dá chilique. Só que você ainda não sabe. Você não sabe porque você conheceu ela hoje, ela sorriu para você, você sorriu para ela. Você fica conversando com ela no WhatsApp às 3 horas da manhã, está totalmente apaixonado. Deus está falando com alguém em casa agora, tá? Aí fica apaixonado e tal, ai, meu amor, ai, que coisa linda, nosso amor vai ser lindo, vai ter céu azul, cordeirinhos pulando nuvens, e a gente vai se amar. E você está com esse pensamento. Mas você não sabe que essa menina, ela é assim, que o último namorado dela, ela esfaqueou ele. Ela estava na mesa com ele, ela teve um surto de ciúme, disse que ele olhou para a mulher e meteu uma faca na mão dele, e ele deixou ela. Aí você não sabe disso. Mas por quê? Porque ela tem um espírito. Aí você forma essa aliança com ela. Aí diz, mamãe, estou virando homem, mamãe, os primeiros pelos já nasceram no meu rosto. Eu vou morar com ela, mãe, e quero viver essa experiência. Aí você sai da casa da sua mãe, sem casar, vai morar com essa criatura e vai sustentar ela. E aí você começa a ser manipulado, controlado, ela grita, ela xinga, ela pega o cabo de vassoura e bate em você para você lavar prato. Já imaginou? Já imaginou, João? Tu deitado e ela chegar com o cabo de vassoura e dizer, vai lavar os pratos. E você dentro daquele ambiente dizendo, o que é que eu faço? Eu vou reagir. Mamãe, me ajude. E a sua mãe diz, filho, eu não posso fazer nada agora, filho. Você fez uma aliança com ela. E o espírito que está atormentando a vida dela agora atormenta a tua. E aí você vai ter suas intimidades com ela, né? E aí aquele espírito agora ele passa para a tua vida. E você que era um cara equilibrado, não tinha dívida, vivia bem com a sua mãe, estava tranquilo, você é um cara endividado, perturbado, você não tem uma noite de sono de descanso, você tem pesadelo. E você tem uma mulher que manda em você. Quantos homens que eu estou falando agora na Paraíba e no Brasil que vivem assim? Se eu abrir aqui o WhatsApp da rádio e ver tanto de homem aqui que sofre da mão de mulher. Aqui tem homem que apanha de mulher aqui. Estou falando sério, tem homem que apanha de mulher. Não é um caso não, não é um caso não, não é, não, 5.
12 casos. Mais de 20 homens apanham de mulheres, são traídos por mulheres e não conseguem deixar elas porque eles estão numa aliança espiritual profunda. Um vínculo íntimo, sexual. O homem está travado com aquela mulher, enfeitiçado. Ele apanha e no outro dia ele está atrás dela. Entendeu? Ele pegou o ato, viu ela com outro homem e não consegue deixar. Porque está preso a uma aliança. Por isso que a gente precisa entender. Você pode estar fazendo aliança com o Espírito. João, e se você fizer uma aliança com o Espírito, só tem um lugar que você quebra. Eu faço um contra-feitiço. Isso não existe. Contra-ritual, isso não existe. Você só quebra no altar, feito na igreja, com o homem de Deus. É aí que você quebra. Então você precisa entender isso. Antes de casar, quando eu era do mundo, eu tive um relacionamento. Eu vivi um período tão perturbado da minha vida, que meu irmão dizia que eu estava ficando louco. Porque toda noite eu chorava por esse relacionamento. Quase todo dia acontecia alguma coisa. Não era toda noite mesmo, mas quase toda noite da semana eu chorava, acontecia alguma coisa. E eu estava enfeitiçado por uma pessoa e não queria deixar. E você vai se converter, eu me converti, você vai se converter, vai ser lindo, vai ser bonito. E chorando lá. Que o cara fica mole, fica parecendo um idiota. Eu penso hoje, como eu era idiota, eu penso. Como eu era uma pessoa assim, vai ser lindo, vai ser lindo. Meu irmão, você tá ficando doido. Isso é loucura. Ele dizendo isso pra mim. Mas quando chegou a vez dele, ele fazia a mesma coisa. Eu disse, você tá ficando doido, tá entendendo? Então as alianças espirituais têm poder de manipular a mente. Escuta essa frase. As alianças espirituais têm poder de manipular a mente. Tem mulheres que jogam o homem contra a mãe dele. E tem homens que jogam a mulher contra os seus parentes, e assim vai. Eu não estou falando que você tem que viver junto com parentela, mas eu estou dizendo que você transforma a pessoa. Eu estava falando com um varão que ele disse assim, eu não posso ter amigo mais, pastor. Ela afastou todos os meus amigos. Eu disse, mas você pode sair de casa? Posso, só com ela. Sozinho eu não saio. Você não está em cárcere privado, mas você não tem privacidade. Você não pode nem sair sozinho. Por quê? Porque ele fez aliança com uma pessoa, João, que acorda às 3 da manhã gritando. Dizendo que está vendo espírito dentro de casa. Aí falou comigo, pastor, o que é que eu faço? O que é que você faz? Vai embora. Eu não consigo, porque eu amo muito, estou apaixonado. Tá, então fica, para ver o que é que vai dar. Só que eu vou dizer uma coisa, a vida da gente aqui na Terra é tão curta. Conta a tua vida em período de 10 anos. 0 a 10, infância. 10 a 20, juventude, né? De 20 a 30, uma idade de maturidade. De 30 a 40, 4 sessões de 10 já passou, é rapidinho. E você tem tempo para perder no relacionamento. Por isso que é melhor você encontrar a amizade certa, o homem certo, a mulher certa. Mas, pastor, como é que pode? Pode, orando ao Senhor. É o que eu digo a João. Eu digo a João, o jovem da igreja, falo com o Renan, falo com os irmãos. Cuidado vocês que querem uma mulher para estar ao lado de vocês. Porque ou ela pode ser uma mulher de Deus que vai contribuir muito com a tua vida emocional e espiritual. Ou ela pode ser uma mulher que vai contribuir com a sua loucura. Eu vou ver você louco, babando no lenço, no meio da rua, e eu vou dizer o que aconteceu. Foi aquela mulher. Tem casos de pessoas que enlouqueceram. E diz, não venha para essa família não, você já sabe o que fizeram comigo. Tem casos assim. E você precisa ter a compreensão disso. Porque a palavra de Deus é muito clara, João. Com quem a gente tem que fazer aliança. Olha o que vai dizer 2 Coríntios, João. Capítulo 6, a partir do verso 14, João. Olha o que vai dizer. Que comunhão há do crente com o incrédulo, de Jesus com o diabo, do santuário de Deus com os ídolos. Aí ele diz, povo meu, se afaste e santifique, eu serei o seu Deus. Por isso que na minha casa só entra crente, os meus amigos só são crente mesmo, não é gente de igreja não. São pessoas que eu vou provando, que vai passando o tempo, que a gente corrige. Não é não, João? Chega assim, digo, não é não? Falo mesmo, eu não olho assim, mando logo a real. Digo, se eu quiser ser meu amigo, tem que ser assim, é assim. Do mesmo jeito que eu quero ser cobrado. Eu não quero ser pesado. E João testemunha aqui. Ele vai dizer, pastor, o senhor cobrou de mim, mas não é cobrado do senhor. Eu sou homem. Eu não quero amizade para sugar ninguém, para me aproveitar de ninguém. Eu quero companheiros para a gente cumprir o propósito que Deus estabeleceu para nós na terra. Chegar para mim, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo, me dá aquilo ali, me dá aquilo ali. Me dá um bolo, me dá um pão, me dá uma banana, me dá um carro, me dá uma moto, me dá uma bicicleta. Me dá um gato, me dá um leão, um tigre.
Não. Agora você fala assim, me dá uma Bíblia que eu quero estudar, eu digo, tome 2. Me dá um ensino, eu fiz, tome 3. Ora uma vez por mim, eu fiz, tome 2 orações. São pessoas que querem buscar o Senhor. E são pessoas que têm o Espírito de Deus, João. Porque se alguém quer buscar Deus, Renan, é porque ela tem o Espírito de Deus. Porque João vai dizer numa das suas cartas o seguinte: ninguém pode dizer glória a Deus senão pelo Espírito de Deus. E é isso que a gente precisa fazer. Fazer aliança com pessoas, João, que têm o Espírito de Deus. É desse jeito, pastor, e é forte. E também, né, se tiver algum teólogo aí, ele, mas onde é que tem isso na Bíblia? Eu me lembrei de uma passagem aqui que tá lá em 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo... 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 35. Porém, depois disto, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, filho de Acabe, que procedeu com toda a impiedade, e aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, a fim de tomar o ouro lá que tinha em Ofir. E fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Olha aí. Josafá já tinha se aliançado com Acabe, que era o pai dele, e quase que ele morria. Aí ele foi lá e se aliançou com o filho. E deu errado. Deus repreendeu ele e disse, usou um profeta para dizer por que deu. Imagina aí quantas pessoas não tem que a vida tá dando errado porque tá aliançado com pessoas que não têm o mesmo propósito de servir a Deus, de ganhar a alma, de servir ao Senhor. Né, pastor? Quantas pessoas destroem a vida por conta de um relacionamento, né? Porque não tem paciência de esperar no Senhor, por conta da ansiedade, da carência, né? Porque o diabo, ele vai saber o que é que você quer, o que você anseia. Se você é tarado por dinheiro, ele vai botar isso, uma isca para você cair. Se você tá carente, que é o problema de muitas pessoas, ele vai colocar, o diabo vai usar uma pessoa que é dele, que tem um espírito, e aí vai se aproximar de você, e essas pessoas têm um feitiço. E se você for no coração, na emoção, que o coração é enganoso e corrupto, você não for no espírito, não discernir, você está perdido. Você está fadado ao fracasso, cai no laço, e para sair é muito difícil. Porque é como o pastor falou, é como se fosse um feitiço. Porque tem pessoas que apanham, passam por coisas abusivas, terríveis, e não tem força para sair, sabe? Fica nessa ilusão de que é amor. Aí eu pergunto, é amor uma pessoa que bate, que maltrata, xinga, trai? Será que isso é amor? Na minha Bíblia isso não é amor. Então a gente tem que analisar com quem a gente se junta, com quem a gente anda, quais são as nossas amizades, certo? Orar antes, né, de ter um relacionamento ou qualquer coisa do tipo. Porque eu, como um jovem, confesso que já teve momentos que eu fico ansioso, né? Mas tudo parte de quê? Que às vezes a gente fica vazio do Espírito Santo. A gente se afasta de Deus, aí se torna vazio e quer preencher esse vazio. Aí vem a carência e você fica atrás disso. Mas quando a gente está próximo do Senhor, a gente está cheio do Espírito Santo, Ele preenche a gente. A gente é completo já, como o pastor disse. Que ele, antes de conhecer a missionária, ele já era completo em Deus. Certo? Porque é uma ilusão achar que você vai ser feliz quando arrumar alguém, que a felicidade não vem disso. A felicidade e a alegria vem do Espírito Santo, vem de Deus, da presença de Deus. Está escrito, é um fruto do Espírito. Então, a gente tem que vigiar e orar, porque o diabo também adora colocar essas pedras de tropeço na nossa vida, na nossa caminhada, para quem é servo de Deus, servo ou serva de Deus. E um exemplo aqui, tem algumas pessoas que eu já evangelizei, que eu evangelizei e disse para servir ao Senhor, preguei a palavra, e ela sabia que estava no erro, no engano. Mas mesmo assim, o rapaz chegou para mim e disse, ele disse que aqui na igreja não tinha jovem, e não tinha na igreja, até hoje não tem lá. Aí, complicado. Aí ele foi e continuou lá na congregação que ele estava. E o que é que aconteceu? Veio a mulher que ele queria, mas foi uma que veio carregada, daquele jeito, como o pastor falou. Que chegava, ameaçava que ia matar, que ia bater, isso, aquilo, outro. E o que terminou? Criou uma criou uma família desestruturada, né? Que só fez sofrer. Uma criança que, se não for a mão de Deus, o diabo já está ali armando para se repetir aquele ciclo, para ele entrar nela e aquilo ali se perpetuar. E sofrimento, angústia, tristeza, sabe?
tanto para o homem quanto para a mulher. E se Jesus não chegar, ai deles. Pois é. E o terceiro ponto que eu quero abordar aqui é o seguinte. É sobre a personalidade que a gente tem. Como o João falou ali. Muitas vezes a pessoa consegue dizer o não para Deus, mas não consegue dizer o não para outra pessoa. Porque você faz a aliança e faz a amizade e cria vínculos com pessoas que têm deficiência emocional e às vezes também você tem deficiências emocionais. E fica duas pessoas deficientes emocionais, dois aleijados emocionais, um escorado no outro. E você não consegue viver sem aquela pessoa mais, entendeu? Você não consegue viver sem ela. Eu vou morrer. Mas, pastor, a gente não pode gostar de uma pessoa. Você pode gostar de uma pessoa, você pode gostar de um amigo, de uma amiga, da mulher que você está relacionado, do homem, você pode gostar. Você só não pode depender dessa pessoa emocionalmente para existir. Aí você não pode. Porque qualquer coisa que essa pessoa faça com você vai desestruturar o seu mundo, vai desestabilizar o seu mundo. Eu tive um amigo, um grande amigo, era amigo meu desde o mundo. Ele se converteu comigo e veio para a fé. E ele conheceu uma menina na igreja, começou a namorar com ela. Na igreja e tal, tudo tranquilo. Passou uns anos namorando com ela. E ele tava uma benção na igreja, em tudo. Tava, sabe? Sabe aquele cara que ele é uma benção, você conta com ele para tudo? Ele tirava a roupa do corpo assim e dizia, toma aqui para você. Então era um cara, sabe, diferente dentro da igreja. Tava bem. E tava feliz. Não tinha nada assim que estava faltando na vida dele que eu lembre. E de repente essa namorada dele, do nada, que nunca é do nada, né? Às vezes a pessoa vai parando de orar, lê a Bíblia, vai esfriando, enfim. Ela se desviou, Renan. Se desviou e tal. E apareceu na época no Orkut, que era a rede social do Google, numa festa, em outra cidade, com cerveja na mão, aquela coisa. Quando ele viu aquilo ali, ele desmoronou emocionalmente de uma maneira assim que ele ficou magro. Ele emagreceu. Olheira, não conseguia reagir aos cultos, à palavra, ao louvor, a nada. Ele se deteriorou, foi faltando. E aí um dos irmãos falaram assim, quer apostar o que aqui? Que ele não vem mais 2 meses para a igreja. Porque a força dele não estava no Senhor, não, estava nessa menina. O pessoal, não é assim não. Não deu 1 mês, na verdade. Ele não chegou a 2 meses, chegou a 1 mês. Ele foi embora, sumiu. Faz mais de 13 anos que ele está desviado. Por quê? Toda a força emocional dele, Renan, ele botou numa pessoa. Então, aquela deficiência que ele teve da criação de pai, de mãe, aquelas lacunas que aquela pessoa tinha, ele lançou tudo aquilo ali numa pessoa, em vez de lançar no Senhor. O que é que a Bíblia fala? Qual o conselho espiritual que Paulo vai dar? Lance sobre Jesus toda a ansiedade. Sobre ele. E vai dizer sempre isso, Renan. Lançar sobre o Senhor em oração, apresentar a Deus, e você ser sarado. Não, ele lançou no relacionamento. Ele projetou com ela a vida perfeita, ia casar, estava comprando as coisas da casa, e aí ela foi e se desviou. E ele foi e se desestruturou. Eu era muito perturbado na minha juventude, Renan, na igreja. Eu como qualquer pessoa que viveu do mundo para a igreja, eu era perturbado mesmo. E aí tinha vários problemas assim, João. Um deles era rejeição. Eu não aceitava ser rejeitado. Eu já reagia de uma maneira que o povo me rejeitava. E quando eu namorava com a missionária Dalit, eu acabava o namoro, acho que de 15 em 15 dias. Eu acabava, porque tinha que ser do meu jeito, aquela coisa. E também eu era muito perturbado. Eu acabava o namoro. Às vezes também havia realmente uma incompatibilidade de algumas coisas que ela não entendia na época, que eu não tinha paciência, queria que ela entendesse. E aí eu acabava o relacionamento. E uma coisa que nunca me afetou assim foi deixar de fazer a obra, deixar de buscar a Deus. Lógico que eu ficava triste, porque eu a amo até hoje. Mas eu nunca deixei de pregar, nunca deixei de fazer nada. Ninguém nunca disse, eu lhe vi pregando triste, eu lhe vi cantando triste, eu lhe vi evangelizando triste. Eu vi que você não expulsou o demônio, viu? Ele estava dizendo que não ia sair. Não, nunca viram. Por quê? Porque minha estabilidade emocional não vinha de uma mulher, vinha de Deus. Lógico que você ficava triste. Agora, no meu particular sozinho, aí eu ficava triste, eu chorava. Ficava, caramba, é peso. E agora? Como é que vai? Como é que eu faço? E depois dava certo, depois voltava. Foi um processo de amadurecimento. Eu estou com ela há 16 anos. Hoje não tem mais essa coisa infantil, juvenil. Não, hoje é olho no olho, entendeu? É a conversa aberta. A coisa é séria. Mas naquela época era assim. Mas eu não ficava desestabilizado emocionalmente. Então tem muita gente como essa irmã aqui, que sabe qual é o maior medo dela dizer não? É justamente o que tu falou, João. A amiga ir embora. Entendeu?
Ela já tem uma certa idade, não botou aí, mas tem uma certa idade, mora com os pais. Já tem mais de 30. Se alguém estiver perguntando, é mais de 30. É mais de 35. Então ela já tem mais de 35 e quer começar a vida com mais de 35. Vai começar a vida agora sem os pais. Vai sair de uma já agora. Então, ela tem o quê? Você que enviou a pergunta, você tem uma necessidade, uma carência emocional. E seu maior medo é dizer não para essa pessoa. Como você falou, em carne, perder todo esse relacionamento. Por quê? Porque você já depende dos seus pais, vive nessa dependência dos pais, e aí achou essa unha em carne na igreja. Aí tá tudo maravilhoso. E se você falar que não vai dar os 23 mil, o quê? Ela vai sumir, você sabe que ela vai sumir. Não é que você não sabe o que fazer, como você botou na pergunta, pastor, eu não sei fazer. Você sabe o que fazer. Você tem que botar assim, pastor, eu não tenho coragem de fazer. Quer desfazer essa amizade, João? Isso não é amizade, João. Amizade, sabe, é bilateral, ou seja, é dos dois lados. Tu faz para mim, eu faço para tu. Eu tinha um amigo, Renan, que ele só falava comigo quando eu falava com ele. Era. E aí quem me abriu os olhos foi a missionária. Fez, peraí, ele passa 5 anos se você não falar com ele. Aí quando você fala, ele fala como se nada tivesse acontecido. Você faz para ele, nunca fez para você. Isso não é amizade. Eu fiz, tá, você falou a verdade. É amizade, não. Não falei mais com ele. Cadê? Ele falou comigo? Não. Então minha amizade para ele não importava nada. E aí você que é livre emocionalmente, João, para mim ficou tranquilo. Mas se você é um capacho emocional, você vai lá, oi amigo, eu trouxe um bolo para você, amigo. Porque você é carente. Você é uma pessoa carente. Então ela sabe o que fazer. Primeiro ponto que eu falei. Que tipo de amizade é essa? Aí você já viu, não é espiritual, é só dinheiro, é só isso, é só coisa dessa terra. Então não é amizade cristã, apesar de estar na igreja. Segundo, qual espírito está nela? Dinheiro, dinheiro, dinheiro? Avareza, isso é idolatria, isso tem um demônio aí atrás. Então você está fazendo aliança com o diabo. E terceiro, você não consegue tomar atitude que tem que tomar, porque você é dependente emocional. Você está precisando da mamadeira emocional, que é o quê? É ter uma pessoa ali comigo. Ela tem a senha do banco, a gente troca a roupa. É dependência emocional. Mas, pastor, a gente não pode ter amigo íntimo? Pode. Tá aqui, João. Eu cheguei, João, como é que é? Assim, assim, assim? Ele é assim, assim. Então, tá bom, é assim. Pronto, falo. Eu tenho essa intimidade com o João. Mas se João se desviar, eu vou ficar triste? Vou. Só não vou. Eu não vou mais pregar. Eu vou abandonar a vida. João foi embora. Não, João foi embora porque ele escolheu ir embora. Eu estou há 20 anos na igreja, Renan. Eu tive grandes amigos que partilharam momentos de dificuldade comigo, que hoje estão desviados. Eu não fui para o mundo junto com eles. Mas eu já vi casos dentro do ministério, que eu sou pastor, de uma pessoa se desviar e o amigo ir junto. Por quê? Porque é deficiente emocionalmente. E quando eu falo emocionalmente, escuta isso aqui. Quando eu falo emocionalmente, o pessoal relaciona muito a psicologia, a psique. Quando eu falo emocionalmente, é a sua alma que é deficiente, sua alma está doente. E só tem uma cura. É o chá da raiz de Jessé. É a água da vida. É o pão vivo que desce do céu. Essa é a cura. O pastor fala numa linguagem mais clara. Jesus é a cura para essa doença almática de você estar sempre dependendo de alguém. É muito bom ter amigo. Não tem coisa melhor do que ter amigo. Não tem coisa melhor do que você ter um relacionamento, um cônjuge, uma mulher, um homem para você viver. É bom. Eu vou dizer que não é bom? É bom demais. Você só não pode ter uma alma doente que você depende dessa pessoa. Porque tudo que ela impor e que ela fizer, você vai fazer. Aí eu pergunto para a senhora que enviou a pergunta, a senhora vai pegar os 23 mil? A senhora vai transferir para ela? Ela, mais uma vez, vai saciar o desejo dela, que ela quer um carro novo. Ela quer trocar o carro. A senhora tem um projeto de vida para sair da casa dos pais com mais de 35. E ela está fazendo uma chantagem emocional. Ela não está nem pensando em você, ela está pensando em saciar o desejo dela. E você está constrangida de dizer a verdade para ela não ir embora. Eu vou te falar, se ela foi embora é porque ela nunca foi tua amiga. Chega no olho dela. Você pediu a solução, tá? Chega no olho dela. Talvez você que enviou a pergunta pensou, eita, o pastor vai falar tudo que eu não tenho coragem de falar para ela, ela vai se afastar de mim, ou vai... Não, eu vou dizer o que você vai fazer. Chega no olho dela e fala, olha, eu não vou te dar esse dinheiro. E a nossa amizade, ela tem que mudar algumas coisas. Se a gente está na igreja e a gente serve a Deus, a gente tem que ter propósito coletivo de servir a Deus. E não propósito pessoal apenas. E outra coisa, eu anulei isso e aquilo por você. Você anulou o quê por mim? Não, pastor, mas eu não gosto de passar na cara.
porque eu sou o fariseu, o mini fariseu. Não é passar na cara. É expor a realidade. Um irmão disse assim para mim, pastor, o senhor está passando na cara? Eu falei, não estou passando nada na sua cara. Eu estou falando o que eu fiz. Eu não fiz isso, não? Fez, eu fiz, então pronto. Eu estou te humilhando? Eu estou te lembrando que eu fiz. A gente vive hoje num mundo que os adultos, João, eles têm uma fragilidade emocional, Renan, de criança de 5 anos. Que se você fizer cara feia, eles choram. Tudo é passar na cara, tudo é humilhar, tudo é pisar. Chegue para ela e diga, minha irmã, eu já lhe dei 17 mil. Eu nem pedi nada. Vou fazer... Não. Acabou. Aprendam a dizer não. Quem aprendeu a dizer não é porque está sendo curado emocionalmente. Agora tem gente que é só da turma do não. É não para todo mundo. Que deve ser o caso dessa amiga aí. Ela não pensa em ninguém. Todo egoísta consegue dizer não. O egoísta, ele diz não. Ele está nem aí. Ele é frio. Eu tinha um amigo na igreja que eu era muito, muito amigo dele. E aí, só para fechar aqui o quadro que eu venho do alto, eu era muito amigo dele, fazia tudo com ele e tal, a gente estava junto. E aí ele disse, a gente hoje vai orar junto e tal, vai buscar o Senhor. Eu fiz, a gente vai ser bênção e tal, não sei o que, tá bom, vamos ficar aqui, a gente vai passar a madrugada orando, a gente combinava tudo. Ele foi lá, orou comigo, a gente orou, leu a Bíblia, dormiu lá na igreja, onde eu morava na época. E aí no outro dia ele sumiu, foi embora, eu falava com ele, ligava, ele não atendia, para encurtar. Ele reapareceu 1 ano e 7 meses depois, quando eu já era pastor na igreja. Ele foi embora. Ele disse, meu irmão, a amizade da gente nunca valeu nada para ele. O cara nem disse porque sumiu. O cara se desviou, foi embora. Tudo bem, ele podia se desviar, mas pelo menos falar, ó, tô caindo e tal, foi embora. 1 ano e 7 meses aparece. Amigo, eu falei, não, você não é meu amigo, não. Como é que um amigo vira as costas pro outro, passa 1 ano e 7 meses sem falar com ele e aparece do nada? Sumiu, foi embora. E ali foi quando eu fui aprender a tratar com isso. Fiquei mal. Ficava ligando para ele. Chamava 8, 12 ligações e o cara não atendia. E fiquei mal, triste. Com quem eu vou buscar a Deus? Ali já era Deus me curando. Não dependa de ninguém emocionalmente, depende de mim. É de mim que vem a fonte para a tua alma estar bem nutrida. Acabou-se. Esse cara hoje está desviado. Já imaginou se eu fosse junto com ele? Eu estaria cheirando cocaína e me prostituindo, que é o que ele está fazendo hoje. Eu estou aqui pregando a palavra para vocês. Então que você, irmã, que enviou a pergunta, toma uma atitude. Eu vou dizer a você, reaja, não é haja. Porque ela já agiu, ela já chegou, e aí já jogou aquela chantagem emocional pesada, e agora eu vou dizer para você, reaja, dentro da palavra. Isso não é amizade, isso não tem propósito com Deus, essa aliança não dá certo, você está indo para o buraco, eu também, eu vou comprar meu apartamento, eu vou mobiliar ele e comprar meu carrinho velho para andar aqui, para eu ter dor de cabeça. Mas não é seu? Pronto. É melhor que você dar 23 mil para ela e você adiar o seu projeto mais uma vez, tá bom? Pessoal, vou fazer um intervalo aqui rapidinho. Esse aqui é o quadro Socorro Vem do Alto. Para você que chegou depois, esse é o programa Última Chamada, exibido aqui na 100.5, toda quinta-feira a partir das 22 horas. Isso aqui não é pregação não, tá? Você está achando que é pregação, tá tão raro a palavra, né, que você já achou que era pregação. Não, isso aqui é o quadro Socorro Vem do Alto, onde os nossos ouvintes, tanto da rádio quanto do YouTube, enviam seus casos, suas perguntas e pedem ajuda, pedem socorro, literalmente. E o socorro só pode vir do canto, do alto, né? A gente abre a palavra e Deus fala com o povo aqui, a gente orienta, aconselha. Estamos aqui há mais de 5 anos fazendo isso, já respondemos várias situações, vários casos aqui, tá? E esse foi mais um. E vocês do YouTube podem enviar. Estou gostando agora de receber perguntas do pessoal do YouTube, né? Fica uma coisa mais ampla a nível nacional, tá bom? Então envia pergunta para nós, que a gente vai estar respondendo aqui ao vivo. Pastor, como é que eu envio? Você envia pelo WhatsApp do programa, que é 839-9105-6834. Tanto você que está na rádio, quanto você que está no site, quanto você que está no YouTube, você só pode enviar a pergunta pelo WhatsApp do programa, que é o 839-9105-6834. Esses dias eu recebi uma pergunta no e-mail do programa, que eu nem abro esse e-mail, de repente eu abri e tinha uma pergunta lá. E a pergunta fazia 1 ano que tinha sido enviada. Eu não abro o e-mail, tá, gente? Pegaram o e-mail lá no YouTube e mandaram a pergunta. Você tem que mandar pelo WhatsApp do programa, que é o 83, DDD da Paraíba, para quem já fala Paraíba, 83, aí tem um 9 na frente, fica 839-9105-6834. Você envia escrita, tenta resumir sua história, coloca a tua questão lá, que a gente vai sintetizar, a gente corrige a gramática, e a gente vai, se for um homem, para uma locução masculina, se for uma mulher, para uma locução feminina,
e aí a gente responde aqui ao vivo, tá? Lembrando que as perguntas não são por ordem de chegada, tá bom? Então, fique com esse louvor que eu vou soltar aqui, que daqui a pouquinho a gente volta com a palavra. As horas voaram hoje, a palavra hoje vai ser bem curtinha, tá? Mas eu tenho certeza que vai falar com você aí, tá bom? Então fica aí com a gente. Os profetas do Senhor são portadores da poderosa palavra de Deus que cura, liberta e salva. Fique agora com os profetas da última hora. Amém, pessoal? Estamos de volta aqui. Vamos rapidinho aqui na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 7, diz assim: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Eu não quero pregar sobre esse contexto aqui de Pedro, sobre o que ele falou aqui, falando sobre a salvação, sobre as provas que você passa para que sua fé cresça. Mas eu queria pegar esse contexto dele aqui e falar sobre os frutos que a fé promove. Bem rapidinho, vai ser rápido, não tenho nem tempo para pregar. Só quero deixar algo para você aqui. Que a fé da gente, ela tem mais valor para Deus do que qualquer coisa. Aqui na Terra, o que é que tem valor? Ouro, prata, dinheiro, bens. No mundo espiritual é diferente, Renan. Só tem uma coisa que tem grande valor, tanto no lado do diabo quanto no lado de Deus, é a fé. Até as pessoas que vão praticar rituais, invocar espíritos, eles precisam usar a fé. Eles têm que usar a fé. E também do lado de Deus, tem que usar a fé. E Pedro disse aqui que a fé provada, ela vale mais do que ouro e prata. E é sobre isso que eu quero falar aqui para você. Sobre a fé provada. Como assim, pastor? Como é que a fé pode ser provada? Por exemplo, o ouro é provado no fogo. Você pega a pepita de ouro, ela é preta. Ela é bem preta. Você pega lá, ela queima e vai lá depurando e aparece lá o ouro. Fica bem aquela coisa pura e tal. Tem diamante, né? Tem um processo um processo químico que ele sofre com carbono, né? Para que ele possa ficar aquela pedra bonita. E a fé, Pedro está usando uma figura aqui, que ela também pode ser depurada, provada. E o que é que prova a fé da gente, João? Tem duas coisas que provam a fé da gente, Renan: o tempo e as situações. Às vezes você vê alguém na igreja e diz assim: puxa, esse aqui é um grande homem de fé, essa aqui é uma grande mulher de fé. De cara, pela aparência, né? Você vê a aparência e pensa: esse aqui tem fé. Você olha para Renan e diz: esse aqui não tem fé nem para dobrar a esquina, por exemplo. Olha para João e diz: esse aqui não tem fé para nada. Não ressuscita uma formiga com a fé que ele tem. E às vezes aquela pessoa que aparenta ter muita fé, ela não tem nada. E aquele que não aparenta ter nada tem fé. E eu vou falar isso porque eu estou um certo tempo na igreja e o que eu mais vi foi Deus me confundir. Eu achar que uma pessoa é uma coisa e a outra, que eu achava que não era nada, é aquela que é. Então a fé, ela passa pela prova, e a prova é o tempo e as situações. E eu quero liberar uma palavra profética aqui, não dá tempo nem de pregar, para algumas pessoas que estão em casa aqui. Continue no processo que você está, não saia, não se desvie, não volte atrás, porque a sua fé está perto de ser aprovada. É isso mesmo, a sua fé está perto de ser aprovada. Você continua honrando a Deus, você continua servindo a Deus dentro do tempo, porque já faz um certo tempo, e dentro das circunstâncias adversas que você está vivendo, continua sendo fiel a Deus. Essa é a fé que está sendo provada. E aí, quando ela for aprovada, ela vale mais do que ouro e prata. Ela tem valor para Deus. E uma fé que tem valor a Deus, o que é que Deus faz? Ela redunda em frutos. Você colhe. Então, a palavra que eu quero liberar é: não volte atrás. Não vacile na sua fé. Não desista do propósito. A sua fé está sendo provada. Continue na fidelidade dentro do tempo e do propósito. Você pode falar assim: ah, pastor, mas faz tanto tempo. Continue no tempo. É no tempo que vai ser provada. O foi que eu falei aqui, os dois provadores de fé: o tempo e as circunstâncias. Continue. Continue dentro do tempo e dentro das circunstâncias. Porque quem aprova a sua fé? É o pastor Josué na rádio? Não, é Deus. E quero só deixar um testemunho para encerrar. Eu nunca esqueço o dia que eu estava vivendo uma situação, Renan, que eu disse: eu vou ser fiel a Deus. E eliminei da minha vida um monte de coisa ruim, João. E fiquei naquela luta para ser fiel.
E parece que quando você elimina as coisas ruins e corta os vínculos, parece que o diabo fica mais furioso ainda, ele ataca com maior fúria. E aí, a coisa estava crítica. E todo dia eu vivia, Renan, uma prova de fé. Todo dia eu vivia uma prova de fé, perseverando, pregando, vivendo a fé, praticando a fé. E chegou um dia que Deus enviou um irmão lá na minha casa. Até hoje eu não sei como esse irmão achou a minha casa, porque ele não me ligou e ele não sabia que eu tinha mudado. Foi na minha casa, entrou, conversou, a gente dialogou. Depois que a gente conversa bastante, ele disse: eu só vim trazer um recado para o senhor, pastor. Hoje o senhor foi aprovado. Deus me deu isso de manhã. Eu acordei na minha cabeça com uma frase assim: diga ao pastor Josué que hoje ele foi aprovado. Eu estou o dia inteiro, estou trabalhando, tá? Isso na minha cabeça. O pastor Josué foi aprovado, foi aprovado, foi aprovado, foi aprovado. E ele foi bater na porta da minha casa e ele me disse isso. E quando ele falou isso, foi igual pegar uma espada e rasgar meu coração no meio, porque eu chorei. Ele não falou em língua, ele não pulou, ele não disse aramanaia, nenhum ará de nada, nenhuma língua estranha. Ele olhou no meu olho e disse, e apontou o dedo, fez: o senhor mandou dizer, hoje você foi aprovado. A missionária estava na sala na hora. Só fiz chorar. Porque eu senti que realmente Deus tinha dito isso. E sabe o que foi que ocorreu? Aquele processo todinho que eu vivi de provar a fé, como eu falei para vocês, ele foi transformado em outra coisa. Aí volta lá para o que eu falei no começo do programa. Eu plantei a minha fé, plantei com fé, chorando, gemendo, e colhi com muita alegria naquele ano. Com muita alegria. E o nome de Deus foi glorificado na terra, através da minha vida. E é isso que eu quero dizer para você. Você está em casa agora me ouvindo. Você está entendendo, né? Que não foi por acaso, nada que você caiu aqui na rádio. Foi Deus que colocou você aqui. E o Senhor mandou dizer para você que está ouvindo aí. Não são para todas as pessoas essa palavra, mas tem endereço certo. Continue na prova de fé que você está vivendo. Porque a aprovação de Deus está chegando. A aprovação de Deus está chegando. E você vai ouvir: sua fé foi aprovada. E aí Deus vai te galardoar. E todo esse sofrimento que você hoje chora, você não suporta, você vai esquecer. Vou não, pastor, porque eu sofri muito. Vai esquecer, vai esquecer. Sofri muito, passei muita coisa. Não lembro quase nada, João. E quando lembro é só como exemplo. Porque a alegria que Deus concede é tão grande que a tristeza, Renan, vai embora. Ela vai embora. Deus vai dar alegria, Renan, que tu vai esquecer. Essa tua sobrancelha assim meio para baixo, vai ficar só para cima, direto assim. Ficar direto para cima. Porque esse é o fruto da fé, João. O que está faltando é isso, João, é fé, João. É a fé prática e aplicada. E ela vai passando o tempo e você continua ali naquela carreira, às vezes até se arrastando. E as situações vêm e uma hora você recebe. Hoje você está colhendo alguns frutos da sua fé. Já imaginou se você tivesse desistido naquela época lá? Fosse embora lá? Para lá em Cruz das Armas? Estaria ruim para você hoje. Você estava colhendo muita coisa, mas não eram os frutos da fé. Então essa é a palavra que eu tenho para deixar para vocês. Esse é o programa Última Chamada, né? Eu queria pregar mais, chega a tocar aquela secura, mas nossas horas aqui já se avançam, tá? E eu tenho uma notícia boa para você que chegou depois. Esse programa vai ficar gravado no YouTube, está sendo gravado. Qual o canal, pastor? Diga aí para acessar agora. RBT Plus. Escreva aí RBT, B de bola, T de tatu, R de rato, RBT Plus. Você escreve a primeira opção, se inscreva aí no canal. Não só essa programação, Renan, mas outra está lá gravada. Outros quadros Socorro Vem do Alto. O povo aprende muito no quadro Socorro Vem do Alto. É um quadro doutrinário, João. Doutrinário. Se inscreva lá, tá? No Centro de Missões está sendo feito um estúdio, onde vai ter programações ao vivo. Vou chamar João ao vivo, direto do estúdio. E aí, João, como é que tá aí? João vai estar participando. Renan também vai estar apresentando, né, Renan? O programa lá. A gente vai ter programa ao vivo aí que o pessoal estava pedindo no YouTube. Pastor, faz uma coisa com a câmera e tal. A gente vai fazer. Fique tranquilo que vai fazer na hora certa, tá bom? Mas por enquanto você vai acompanhar a nossa programação da rádio no YouTube, tá bom? Programa Última Chamada. Para quem está na Paraíba, que escuta pela rádio, você vai ter que nos ouvir aqui na 100.5 toda quinta-feira, a partir das 22 horas. Você acessa aí, você sintoniza aí. Tem muita gente das antigas que gosta de rádio, como eu, e acompanha, gente do interior que está acompanhando. E você que está nos outros estados ouvindo pelo site,
você acompanha no YouTube, tá bom? E todos vocês, lembrando que nosso programa é pago aqui na rádio, a gente paga para estar aqui na rádio o horário. É pago com a oferta de quem escuta. A gente não tem comercial, não tem abraço, não tem nada, é oferta. Então, oferta na programação. Você vai falar com a gente no WhatsApp, que é o 839-9105-6834. 839-9105-6834. Anote aí, fale com a gente, diga que quer ser um ofertante. Lembrando que esse número é chave Pix. Se você usa o Pix, já pode fazer sua oferta e nos ajuda a pagar nosso horário de rádio, tá bom? E faça parte do Propósito 300. Pastor, que propósito é esse? Você, quando o programa for para o YouTube, acesse lá o YouTube no canal, volte no começo que a gente vai explicar. Tem um testemunho muito forte no começo da programação. E você que perdeu, a gente vai postar na madrugada no YouTube. Você vai poder ouvir, tá? Amanhã, cedinho. E aí você acompanha aí e fala com a gente, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus. Fui.